Olá, sejam todos bem-vindos ao Preto no Branco, um podcast nada politicamente correto. Se você ainda não me conhece, eu sou Alexandre Amorim e nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante. Que nosso tema de hoje é o totalitarismo das universidades federais. E para tratar desse tema aqui comigo, eu tenho dois convidados aqui de peso, dois amigos, dois professores, dois pesquisadores e dois cientistas. O antropólogo Eduardo Luz e o professor e mestre em linguística Antônio Pinho. Sejam bem-vindos, Pinho e Eduardo. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Alexandre. Bom dia. Olha, eu queria abrir aqui a nossa conversa com não é uma citação, mas é uma conclusão que se tira de uma obra importante de um autor que é muito alardeado pela esquerda. Curioso isso, que é o José Ortega y Gasset. Olha, a instituição universitária deve ser o centro de excelência intelectual livre do dogmatismo e deve buscar a excelência acadêmica, promovendo pesquisa, o pensamento crítico e o ensino de alta qualidade. Ou seja, tudo o que a universidade no Brasil hoje não é essa descrição que o Gasset dá para a universidade. Sim, ou seja, um local, um espaço que foi criado para fomentar o estudo, o conhecimento, o pensamento livre, a diversidade, mas infelizmente, é o nosso teor aqui hoje, nosso conteúdo, se transformou num espaço de um pensamento único, de uma concepção e interpretação única da realidade, que é basicamente o materialismo histórico e dialético. Perfeito. Perfeito, né? Então vamos lá. Mas antes de nós entrarmos aqui, né, nesse tema complicado, né, denso, tenso, eu queria entender primeiro qual a relação de vocês com a universidade e qual a relação de vocês com essa questão que nós vamos tocar aqui. A falta do pensamento livre dentro de uma universidade brasileira. Quer começar, Antônio? Eu? Tudo bem? Então, né, só me apresentando novamente, Antônio Pinho, meu nome. Então, eu comecei atuando na internet bem lá no início das redes sociais mesmo, lá para 2010, 2011, né? Então, eu comecei a atuar, né, nessa área bem antes de ter virado corriqueiro na cultura do brasileiro, manifestação de rua e influenciadores num campo mais conservador. Pinho, mas vamos retroceder um pouco mais. Eu quero saber um pouco da minha experiência, a sua entrada no mundo acadêmico. Não, então deixa eu começar, porque eu pego a década de 90, pode ser? Pode Daí ser. vai na ordem cronológica. E aí a gente vai na ordem cronológica, só para se apresentar. Melhor. É um fato importante. Eu sou Eduardo Luz, sou antropólogo. Na verdade, a minha entrada na universidade, né, no centro universitário, dá-se ainda na segunda metade da década de 90, do final do século XX, né? Ou seja, faltando ali 4 a 5 anos para fechar o século XX. Naquela época não existia nem rede social, a internet. Eu me lembro muito bem da capa de uma revista Veja, dizendo: você ainda vai se conectar, né? Que uma capa de 95. E, enfim, universidade ainda tinha, Alexandre, esse sonho de... A gente ainda sonhava, a gente falava de entrar em grandes centros universitários, USP, a UNB era um sonho para mim, né? Eu passei a minha infância no Pará. Então, eu tenho um histórico que normalmente eu não apresentaria, mas eu preciso colocar um detalhe importante aqui que vai fazer muita diferença. Vamos lá. Que é a minha infância. Eu tive, por um lado, o prazer, a alegria, a bênção de ter nascido numa família cristã. Né? Meus pais, e aí não só cristã, mas também missionária. Né? Meus pais entendem e acreditam que foram escolhidos por Deus para levar o amor, para transmitir o amor, o evangelho a povos indígenas. Né? Então, meu pai, Eduardo Gomes da Luz, e minha mãe, Nancy Mantonelli Luz, apesar dos nomes, todo mundo acha que são nomes que eles são americanos e tal, são brasileiros. Meu pai é nascido no Goiás e minha mãe é nascida em São Paulo.
E eu nasci no seio dessa família cristã, evangélica e missionária. E tive uma educação primorosa no meu ensino fundamental, né? Eu tive a oportunidade de estudar em importantes colégios, o Colégio Batista das Américas, lá em Manaus, depois o Colégio Luterano em Santarém do Pará, enfim, eu morei lá. E daí, o UNB era um sonho querido e desejado por muitos, inclusive por mim. Eu prestei vestibular em dezembro de 95 e ingressei na UNB em 96. Com a nota que eu tinha ingressado, me lembro bem que a nota que eu ingressei eu ingressei para cursar bacharelado em Ciências Sociais. Ciências Sociais. Ciências Sociais. Na época, e ainda acho que é assim ainda hoje, você não entra direto para Antropologia. Você entra para Ciências Sociais. E depois você escolhe, acho que é assim em várias universidades. Uma entrada e 3 especializações. Isso. Ciência política, sociologia ou antropologia. Então eu já sabia que eu queria antropologia. Por quê? Porque eu queria conviver com os nossos irmãos indígenas, com os nossos... enfim, eu chamo de parentes também, porque são nossos irmãos, né? E minha mãe queria que eu tivesse feito medicina. Até pensei em fazer medicina para poder melhor servir, melhor manifestar o amor que a gente entende ser um amor de Deus, um amor manifesto por Deus, para os nossos irmãos indígenas. Mas meu pai fez uma argumentação muito interessante. Não existe antropólogo, ele falava à época, não existe antropólogo cristão. Parece que não pode ser cristão antropólogo e tudo mais. E eu falei, olha que interessante. Olha aqui. Dizia-se isso à época, Alexandre. Não existe antropólogo, eu não conheço antropólogo cristão e nós precisamos de um antropólogo. Eu falei, até hoje se diz isso. Até hoje se diz isso. Não existe antropólogo, sociólogo cristão. Pois é, exato. E eu lembro o seguinte, eu entrei em 96... A antropologia, a UNB primeiro, quem não conhece, ela é portentosa, ela é magnífica, ela é bonita de se ver, ela fica assim, o meio vale vai descendo enfim, ela é bonita de se ver, e aquilo parecia um sonho. Eu lembro que você andava pela UNB como se estivesse entrando num grande projeto, né, para representar a grandiosidade de Brasília, tem a cara um pouco de Brasília, né? E, bom, entrei em 96... Confesso que eu não me sentia hostilizado, confesso que eu não me senti em nenhum momento nos primeiros anos, eu me sentia em casa, em alguns aspectos. Eu tinha aquela sensação de estar adentrando num templo do conhecimento, tá? Sim. Eu preciso, depois eu quero teorizar sobre isso, mas eu desconfio que essa sensação tem a ver com dois fenômenos. Essa sensação de não perseguição e de não sentir a polarização tem a ver com 2 fenômenos. E eu acho que é o mais simples de entender, eu era um recém-entrado na universidade. Quando você entra, todo mundo quer te receber bem, inclusive a esquerda e a extrema esquerda. Você, afinal de contas, pode ser um militante deles, ninguém sabe quem é você é um desconhecido, um relés desconhecido, tá? E 2, na década de 90 ainda imperava o que eu vou chamar de consenso social-democrata no Brasil. Havia um consenso social, ou seja, todo mundo... Primeiro, quem era o presidente do Brasil? Fernando Henrique Cardoso. Sim, era uma unanimidade. Sociólogo, casado com quem? Com Ruth Cardoso, uma antropóloga. A gente fazia parte, assim, a gente fazia a universidade como que tomando chá em inglês, né? British tea. E o mais engraçado... Esqueceu de levantar o dedinho. Tem que levantar o dedinho. Né? British tea, hello dear, né? Uma coisa assim. E o mais engraçado, por uma coincidência ou não, isso... perpassa de vez em quando na época perpassava mais meu pensamento. O meu nome é em inglês, né? Edward, que é muito engraçado porque uma das primeiras, tem um outro detalhe importante que eu tenho que dizer é as estratégias que o aluno adota para fugir da perseguição. Em certo sentido, eu não sei como é que está hoje, eu suponho que seja ainda pior, porque eu sabia que eu era filho de pastor, filho de missionário, entrando num ambiente persecutório, e eu mesmo era meio anti-americaninho, eu não gostava muito, assim, não pode me chamar de Eduardo, né? Pode me chamar de Eduardo, deixava aquele bigodinho, mal feito, mas deixava aquele bigodinho, né? Aumentava a idade para não achar que era... Mas você já estava assimilando o ethos universitário com essa postura. Sim, claro, ethos universitário, com certeza. Então, várias pequenas coisas, assim, me chamavam a atenção. Por exemplo, um dia que eu fui com a camisa do Exército. Meu irmão, chega a camisa do Exército, todo mundo... umas coisas assim... Mal-estar, né? Aquele mal-estar social. E, enfim, mas o fato não era uma perseguição aberta, descarada. Era uma coisa velada, era um mal-estar, como você bem colocou. Chegava na camisa do Exército, o pessoal já olhava assim meio de lado. E Eduardo, havia falas pejorativas sobre a religião.
Em vários momentos. Mas, presta atenção, elas ainda não eram hostis. Não eram ataques, mas eram apenas críticas sutis. Né? Por exemplo, eu lembro de um trabalho que eu fiz num curso de teoria antropológica 1. Eu fiz um curso maravilhoso com um professor argentino de teoria antropológica TA1, que a gente chamava. E, enfim, explicando, né, a temática era sobre exatamente as diferentes teorias antropológicas, né? E uma delas sobre a teoria da antropologia da religião e tal. E quando quando entrou o tema, né, sobre religião, orientações religiosas e tal, depois, ao final, eu também nunca tive uma postura militante. Eu ainda também não era militante e sempre me resguardei minha fé eu tinha essa percepção. Mas o que aconteceu é que começou a aumentar o grau da perseguição contra os cristãos. Vocês vão ver quando. Eu vou falar de uma data, porque há uma data específica, eu creio. Há um marco nisso. Há um marco uma mudança de chave. 2001, 2002, a gente vai já chegar nesse ponto aí. Porque na década de 90 havia essa boa convivência. Uma coisa importante, então, nesse curso, houve uma percepção, eu falei, esse professor Gabriel, o primeiro nome dele, estou tentando lembrar o nome do segundo, Gabriel Álvares, era um argentino, fumava muito. Conheço. Tá? E ele chegou, e quando eu falei que era cristão, sou cristiano, brincando, né? Ele falou, hay que tomar um cuidado, hay que ser, nosotros tenemos que suspender nuestras categorias de entendimento, para compreender a outro. Tá, tudo bem. Colocar os seus valores entre parênteses. Suspensão dos seus valores de juízos. Aí eu falei, vamos testar isso daqui, né? Eu também mas era assim, dito como quem falava da mais refinada teoria antropológica. Eu nunca tive, na graduação, a sensação de que eu estava sendo doutrinado, que tinha gente querendo enfiar isso goela abaixo. Entende, Alexandre? Mas hoje, se você faz o retrospecto, você percebe que todo o seu processo, isso foi acontecendo gradativamente, gradualmente. Isso foi acontecendo. Deixa eu só te interromper aqui, porque sempre a gente encurtar, senão não vamos ter tempo para falar do que a gente precisa falar. Sim. Mas a questão essa é uma coisa que me interessa. O fato de você ter entrado, ter passado e não ter se transformado, se convertido ao marxismo e ao socialismo. Sua experiência, Pinho, de entrada e como você sentiu essa questão aí, esse embate? Eu sinto alguns paralelos com o que você falou. Assim, no início, parece que era aquela... É como se fosse a água onde o peixe estava. Você nem sente que você está naquele meio. Né? Exato. É igual o ar, que a gente não vê o ar onde a gente está. Né? Então, parece que era aquele consenso. Né? Então, como eu falei, eu entrei em 2006 na Universidade Federal de Santa Catarina, né, no curso de Letras, Português. E realmente não, a gente não sentia. Mas também o seu histórico de Mas, assim, cristão, família cristã. Sim, família católica. Eu também sou católico, praticante. E assim, eu no princípio, o primeiro vestibular que eu prestei foi para sociologia mesmo. É mesmo? Foi quase que eu seria colega de vocês de profissão. Que sorte, viu? Mas que sorte eu não passei nesse vestibular. Passei no seguinte, que era para letras. Mas eu prestei o vestibular para sociologia, né, para ciências sociais, por causa de uma doutrinação no ensino médio já. Então eu saí do ensino médio já com essa mentalidade. Esse assim, fator é importante. Eu vou, politizado e tal. Então, eu vou entrar ciências sociais para me aprofundar nisso, né? Mas, claro, ao mesmo tempo, digamos, era aquela visão romântica de adolescente. Sim. Você achar que uma visão socialista de mundo é transformadora, revolucionária, vamos mudar o mundo a questão da igualdade, né? Da igualdade entre as pessoas. Eu não tive esse azar. Para mitigar, digamos, mitigar as diferenças, né, das classes sociais, né? Digamos que a gente tinha essa ideia de que pelo socialismo você diminuiria o abismo entre as classes, não é? Sim. Então eu lembro bem assim, eu falando com colegas, não, olha só. Né, a economia, você pensa que tem 10 moedas nessa mesa. Se eu tiver 9, só sobra uma moeda para você. Então eu tinha essa percepção de que a economia era uma questão de soma zero, né? Então eu o primeiro, graças a Deus eu não passei nesse vestibular. E o segundo que eu prestei foi para letras também, porque assim, eu tinha essa dúvida. Bom, será que eu vou para filosofia, ciências sociais, letras, Mas assim, a minha intenção ao entrar na universidade era a mesma sua. Bom, digamos como se fosse um templo do saber. Né? Você vai ali ter
A minha intenção ao entrar na universidade seria ter acesso ao melhor do que a cultura humana produziu até então. Claro. Essa é a nossa intenção, né? Eu escrevi aqui na mídia catarinense, eu publiquei um artigo no ND falando dessa minha decepção na universidade. Vejam só, esse artigo aqui foi durante a pandemia. Sim. Então vejam só, citando o meu artigo. Em minha adolescência, eu via a universidade como um lugar especial, no qual eu poderia ter acesso à alta cultura acumulada pelos séculos. Admito, eu era muito ingênuo. Hoje, depois de formado na UFSC, não me resta qualquer vestígio desta visão romântica que eu tinha da universidade. Continuando, o espírito que predomina nas universidades públicas de ensino superior é apenas uma luta por poder e dinheiro. Poder e dinheiro. O aluno é colocado em segundo plano. A pandemia deixou isso muito bem claro. Eu abro o meu artigo com essas... Então, esses 2 parágrafos que eu li do meu artigo, eu acho que sintetizam a minha percepção nesses últimos anos. Assim, eu entrei na universidade com essa visão romântica, que é, vamos ter acesso à alta cultura. Sim. Você chegar lá é aquela decepção, né, que é luta por poder e dinheiro. Deixa eu interrompê-los aqui, só compartilhar uma passagem que ocorreu comigo numa aula de sociologia. A professora falando, ela usou a teoria do Gramsci, né? Falou que era uma releitura do marxismo e etc. E tentando nos incutir a ideia da necessidade de um intelectual orgânico, ativo na sociedade, um ativista, aquele que vai lá. Isso foi 2008, em 2008. E tal. E aí a conversa que havia necessidade, né, de que a gente fizesse isso para conscientizar as pessoas do poder que elas tinham, que a vida só ia mudar e melhorar no Brasil quando houvesse de fato essa divisão da renda. Quando o abismo entre as classes diminuir fosse a menor. classe entre o abismo entre as classes. Sim. E aí eu perguntei para ela, professora, quanto que a senhora paga para sua diarista? Por que você não dobra o salário dela, né? Sim. Você entende? Sim. Eu fui inocente nessa pergunta. Eu vou dizer por quê. Você já sabe a resposta. Né? Eles têm a resposta pronta. Mas para mim, foi sincero isso. Senhora, por que a senhora não começa na sua casa? Essa diferença de marxismo com a fé cristã. A fé cristã não quer mudar o mundo. Sim. Quer mudar o indivíduo. Se o indivíduo se transformar, que ele transforme o seu entorno. Se for possível, que isso chegue a uma sociedade. Mas é o indivíduo. Perfeito. Alguns semestres depois, alguns anos depois, eu fui para uma banca de uma universidade para ser professor. Quem estava na banca? Ela. Acabou aqui a história, entendeu? A vaga não foi minha. Era a banca de quê? Desculpa. Era para antropologia. Para entrar na antropologia. Ser professor de antropologia. A banca do concurso. A banca do concurso, ela era professora. Esse é um dos outros elementos que eu falo. Assim, a gente pode aprofundar isso depois. Um dos grandes elementos da concentração de poder nesse totalitarismo socialista são as bancas de concurso. Processos seletivos. Porque assim, eu penso em não fazer mais concurso que envolva banca, porque a chance da gente passar é zero. Hoje em dia você dá um Google, você vê ali tem artigo me detonando, então você não vai passar. Então não passa. Mas só posso retomar, claro. Então? Então, assim, eu vivi essa contradição, né? Uma família católica e fui, por um certo tempo, iludido por essa doutrinação no colégio, assim, no ensino médio. Veja só, eu fiz o ensino médio no Instituto Federal. Né? Então, na época, era a Cefet. Mas ali, assim, de retrospecto, que a gente vê como foi pesado o trabalho ideológico ali. Por exemplo, houve uma situação que teve palestra de um cubano indo lá. Nossa. Fazendo assim, mostrando fotos. Olha como é lindo. Os carros são antigos, eu tinha um e tal, mas eram carros bem cuidados. Romantizando e glamorizando o socialismo em Cuba. Você vê, então era palestra de cubano fazendo propaganda, era palestras, por exemplo, antitabagista. Hoje a gente vê que é parte da pauta. Não é? Então você vê assim, de outra palestra que era economia solidária, sei lá o que. Então, nossa, era assim, era um ciclo de palestras e você ali ia absorvendo isso. Claro. Isso Fora, por exemplo, as aulas de sociologia, eu lembro que a professora fez trabalhos para incutir em nós o relativismo cultural, por exemplo. Né, que eu lembro que ela levou um texto
em que o texto aparentemente, como se estivesse descrevendo uma tribo, né? Uma tribo sem contato com o Ocidente, e no final se revelava que, na verdade, aquele texto estava falando da cultura ocidental. Sim. Vocês já devem ter visto esse texto, sim. Que era... Os Sonacirema. Esse texto, ele usava outros termos, aí no final se falava, olha, na verdade, nós estamos falando do Ocidente, dos americanos. Então, assim, isso ia incutir... Claro, e as aulas dela falando... Eu lembro dela falando bem de Cuba. Né, como era maravilhoso, né, tinha bastante imposto, então era lindo e maravilhoso. Fora até professora de matemática, por exemplo. E não é que ela falava, mas na época da primeira eleição do Lula, ela vinha assim, praticamente com o corpo todo adesivado. Agora é Lula. E eu lembro que no meu livro eu botei adesivo, agora é Lula. Tava lá no meu livro de ensino médio. Então, assim, para começar... Sabe? Então, o trabalho já começou forte, pra você ver, no Instituto Federal. Certo. Né? E ali, cara, qual é a opção minha de vestibular? Vai ser Ciências Sociais. Entendi. Deixa eu complementar ou até também te passar o cenário, porque exatamente 2001 e 2002 que acontece uma virada do grau na temperatura. Porque... todo mundo sabe, eu acho que todo mundo mais... A universidade é um espaço esquerdista, em vários aspectos. Né? 99%, 98% de esquerdismo, com raríssimas exceções. A única exceção que eu via, por exemplo, era um grupo que a gente se reunia, um grupo de cristãos, católicos, evangélicos. A gente se reunia e tinha um cantinho lá na UNB específico, a gente se reunia e fazia um culto, e era permitido, e não tinha ninguém para encher nosso saco. Da mesma forma como tinha também Hare Krishna, que estava lá pregando, tinha outras manifestações, né? Mas a gente se reunia e isso perdurou durante um tempo. Agora, em 2001, aconteceu um evento, 9/11, né? O 11 de setembro de 2001. Foi uma chave importante. Não combinada, não falada, mas eu lembro muito bem, eu tinha um professor José Jorge Carvalho, que era um professor exatamente de antropologia da religião, muito conhecido na teoria antropológica da religião, e eu transcrevia as aulas. Eu era um dos poucos alunos que tinham um laptop, eu levava, gravava e transcrevia. Eu já tomava anotações e já depois passava para os outros alunos, passava por e-mail. Na época, em 2001 não tinha, gente, que era essa, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. E aí veio o ataque às Torres Gêmeas. Eu lembro que estava numa aula de teoria, outra aula de teoria antropológica, aconteceu pela manhã, com a professora, eu vou lembrar o nome dela, enfim, de repente eu saí para tomar café. Quando eu voltei, eu achei estranho que eu já vi aluno saindo, né? Aí eu encontrei um amigo, o que tá acontecendo, cara? Você não ficou sabendo? O negócio dos ataques lá das torres. Que torres? Das Torres Gêmeas, que Torre Gêmea? Daí demorou para eu fazer. De repente, quando eu entrei de volta no departamento de antropologia, tinha gente correndo para uma sala de reuniões, todo mundo assistindo em 2 TVs o ataque às Torres Gêmeas. Né? E todos os antropólogos assim parados e sem ninguém falar nada, tá? Bom, aquilo chocou todo mundo, chocou nós. Uma menina começou a chorar do meu lado, pegou e saiu. Outra, meu Deus, que loucura. E gente falando, alguém falou, isso é fim do mundo, tal. Bom, nessa hora, um professor que eu respeito muito, e ele não falou por mal, mas ele falou assim: é isso que faz o totalitarismo religioso, né? É isso que produz o totalitarismo religioso. Tá. À época, isso não era um discurso, fascismo, ninguém falou de fascismo, não falou, mas ele falou totalitarismo religioso. E eu entendia que ela foi o primeiro sinal. Dali pra frente, isso era setembro. Irmão, acabou os outros cursos, ninguém falava mais de outra coisa, assim, mesmo que a sua aula fosse, sei lá, de matemática, era só aquilo. E a aula do professor José Jorge Carvalho tornou-se um explícito momento de doutrinação. Por que eu sei, claro, e eu vi isso? Porque eu senti e percebi o seguinte, cara, primeiro, a próxima aula, depois disso, né, isso que aconteceu, não sei se foi uma segunda-feira, não lembro qual foi do dia da semana, mas a outra aula, vocês viram que loucura aquilo lá? Eu falei, que é loucura? Não, loucura! O Bush já declarou guerra contra o Iraque, não tem nada a ver, não sei o quê. Aquela outra loucura também, o pessoal ficando reclamando porque o pessoal no Iraque celebrou a queda da Torre Gêmea. Eu falei, peraí, mas celebrar, tá certo celebrar a queda da Torre Gêmea? De repente,
Você não podia mais fazer perguntas. Se você perguntasse que foi o que você fez, Alexandre, já indicava a sua postura. Então, na outra aula, esse mesmo professor teve a coragem de dizer, eu não sei porquê, mas enfim, ele se sentiu na obrigação. Pai, vamos, gente, vamos fazer um... Quantos aqui... Qual é a religião de cada um aqui? Eu falei, isso nunca tinha sido perguntado assim abertamente, né? Você está dizendo então que lá, nesse momento, o anti-americanismo recrudesceu? Muito, mas assim, num grau... E eu comecei a me perceber fora da... Foi a hora que eu vi... A distância. A distância. Tem algum evangélico aqui? Eu falei, sim, tem eu aqui. Aí ele falou, não, peraí, gente, assim, olha o que ele falou, assim não dá pra continuar, peraí, vamos ser sinceros aqui, você pode ser qualquer coisa no mundo, você pode ser budista, você pode ser... Sério? Falou desse jeito, você pode ser islâmico, você pode ser pai de santo, mas evangélico não. O professor falou isso, então. Professor, cara, falou isso na frente de todo mundo. Aí eu falei, ué, professor, mas... Ele falou assim, engraçado que eu achava que você era judeu, me achou que eu era judeu. Não. Aí eu falei, talvez, né, não sei, porque eu também andava com um colarzinho que tinha uma estrela de Judá, uma estrela de Davi e uma cruz na frente, uma estrela de Davi, uma cruz. Olha, mas para ele eu não sei o que seria pior, né? O evangélico ou o judeu. Não, para ele, e daí, cara, ele, mas ali foi uma mudança, ali foi um turning point. Então o 11 de setembro para ti foi uma virada de chave. E no mesmo ano, ou já em 2002, as eleições que, não sei se foi 2001 ou 2002, quem me lembra, porque... 2002, se eu não me engano. 2002, e Lula assumiu em 2003. 2013. Exatamente. Foi ali que a gente viu, aí que eu comecei a ver essas manifestações. Foi outra virada de chave, né? Não, aí já foi já aumentou mais o volume do mesmo grau de militância pró-PT, pró-esquerdismo. E foi nessa época que eu vi esses professores ali, como eu falei, professor de matemática, toda vestida de PT, né? Mas veja, ainda estava aceitável. De repente, irmão, aí tem um outro momento que eu só vim pegar no terceiro, que foi no meu doutorado, porque eu estava no meio do mestrado, já tinha sido aprovado e a gente não convive mais, aluno de mestrado não convive com de graduação, você já tem aquilo, e a perseguir, eu já estava bem estabelecido a importância do professor de orientação, a importância do professor orientador. Eu percebo que a minha doutrinação só não foi maior porque eu tive a graça, né, a bênção de pegar um professor orientador maravilhoso, Stephen Graham Baines. Aliás, alguns professores que eu tenho o maior orgulho de ter sido aluno do Júlio César Melatti, que é um antropólogo de primeira linha, né, Roque de Barros Laraia, que é esse que falou da questão né, das religiões, do totalitarismo religioso e tudo mais e tal. Bom, enfim, eu tive bons professores, mas hoje eu sei que se eu tivesse pego um outro professor orientador, a coisa era bem mais para lá. Talvez entendeu? nem tivesse terminado certamente não tivesse terminado o mestrado. E aí veio o doutorado. O doutorado vem quando? 2010. E aí, irmão... já era outro cenário. Já é outro cenário, já tinha Marcha das Vadias, já tinha gente fazendo manifestação aberta, né? Fora fascista, não passarão. Que história é essa? Tudo isso começou em 2013. Né? Tudo isso não, peraí, vamos lá. Então, esse volume, essa nova etapa, 2013 também fechou um outro volume que é o que eu acho que agora impera... Isso. De que eu acho que me parece que esse período aí de 2010, 2013 é que ficou explícito essa fragmentação, ela ficou explícita. Foi quando... Por causa das redes sociais. Quando as redes sociais apareceram em 2009, aí tem a invenção do Facebook em 2009, né? O surgimento do Facebook em 2009. E também... Aí ele se populariza lá por 2010 e o reflexo vão ser as manifestações de 2013. E aí ali que escancara, né? E ali começa o processo de polarização. Um processo que eu não vou adentrar aqui porque é muito profundo, mas tem um antropólogo inglês, Gregory Bateson, ele fala do que ele chama double bind. Double bind é mais ou menos assim, traduzindo para esfera filosófica, a esfera das ideias, é um processo de cisparidade. É quando você, à medida que você dá um passo à esquerda, o outro dá um passo à direita. E aí, entendeu? Então aí as pessoas vai se polarizando, um processo de acusações mútuas. E surge no cenário brasileiro a primeira vez, olha para vocês terem uma ideia de como eu era alienado em termos de leitura, eu não conhecia nada da direita, nem Olavo de Carvalho. Eu fui, minha primeira obra de acesso ao Olavo de Carvalho foi o que você precisa saber para não ser... Porque justamente para mim, nessa época, 2010, foi quando a gente, surfando no YouTube, começa a ver que existe um cara chamado Olavo de Carvalho. Quem que é esse doido, cara? Ele é que virou uma outra chave, né? E aí, meu irmão, aí já é uma chave, nós estamos num grau bem mais elevado. Sim. Se você citasse o Olavo de Carvalho, se você falasse o Olavo de Carvalho, irmão, você caía num degrau, assim, você caía pro fundo do abismo, pro inferno, praticamente, né? Eu lembro bem de uma aula do mestrado ainda, então em 2004, 2005, porque
entre a graduação e o mestrado, eu dei 2 anos de pausa. Eu fui trabalhar, fui conhecer o mundo, peguei um mochilão, fui conhecer o Brasil, só voltei para o mestrado em 2003. E aí, cara, em 2003, 2004, estávamos tendo uma aula, essa mesma aula da professora, que eu estou tentando lembrar o nome dela, enfim, é uma aula de leitura de Margaret Mead, quando ela faz o trabalho entre, não estou lembrado se é Adolescência em Samoa. E a Margaret Mead, e ela fala sobre a amamentação, né, um processo de amamentação e tal. E aí eu caí na besteira de falar, né, como é que deve ser esse privilégio das mulheres de amamentar. Cara, eu caí na boa. E uma pergunta é simples, porque é anatomicamente óbvio que só mulheres amamentam, né? Só mulheres amamentam. Hoje eu sei o quanto eu mexi no vespeiro, porque as mulheres assim... Porque aquilo, depois que eu fui entender que aquilo mexeu numa coisa profunda da ideologia feminista. Abalo sísmico. Um abalo sísmico, Alexandre. Assim eu toquei então, na determinação. Que isso você não via na graduação antes. Tão radical, assim. Tão radical. Ali eu já vi, a primeira vez que eu vi uma menina, mas que é isso? Aquela mesma reação do, mas que é isso? Que vocês sabem de quem é, né? Mas que é isso? Mas ela falou assim, mas peraí, calma, não é assim. Peraí, vamos devagar, porque não é bem assim. Aí, mas como não é assim? Se amamentar só mulher... A insistência provoca irritação. E depois eu fui percebendo... Mas você não fez por maldade, não era provocação. Não foi. Eu não tinha ainda essa postura. Hoje eu sei que é legal irritar um esquerdista, é muito legal. E assim, basta poucas coisas para irritar um esquerdista. Eu tenho até me contido, assim, para não irritar a esquerdista. Mas tem aquela turma que vale a pena irritar porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele só tem aquela estrutura psíquica de enfrentamento. A esquerda tem uma estrutura psíquica de enfrentamento que é absurda. E aí tem um problema sério, que é esse que eu falei do double bind, do Gregory Bateson. Se você dá sinais de que você é de direita, eles também começam a te implicar com você. E tem uma hora que a implicância, tem uma hora que na falta, a palavra fascista, racista, aqui não. E aí começou, a partir de 2010, 2013, começaram. O professor não podia falar mais dentro da universidade, tinha gente que ia dar palestra, alunos invadiam com fascista. E a UNB tornou-se um verdadeiro... impossível. De 2010 para frente... Um processo impossível que já aconteceu nos Estados Unidos, sim. Vamos num ponto aqui. Vai lá, Alexandre. Seja bem específico e detalhado sobre a questão da sua expulsão. Isso. Vamos lá. Narra esse fato. Essa é uma história boa. Os momentos cruciais para que isso ocorresse, o que desencadeou e... Muito bem. Eu vivi um processo, para quem não está entendendo, eu vivi um processo talvez único na história da UNB. Eu fui o único doutorado, até onde eu saiba, o único doutorado, não sei se agora já, ou doutorando à época, né? O único doutorando que tomou não só uma, mas 2 notas de repúdio pelo próprio departamento de antropologia. Acho que isso é inédito. Departamento de ciência, eu acho que isso é inédito. 2 notas, eu acho que é inédito. Inédito, tá? O processo foi o seguinte, eu entrei no doutorado em 2010. E aí, é bem diferente da entrada também da graduação. Você já é um nome, você já tem um orientador, você já publicou alguma coisa, já tinha publicado alguns artigos, você já tem uma certa repercussão ali. Todo mundo sabe quem é você, naquele microcosmos. Você já era um cara... conhecido. Mas não bem quisto. Já tinha essa fama? Ainda não tanto. Mas foi bem na hora. Eu entrei em janeiro de 2010. Eu fiz o processo seletivo em 2009. Entrei em janeiro de 2010 no doutorado. Em maio de 2010, 5 de maio de 2010, a revista Veja publica uma matéria chamada A Farra da Antropologia Oportunista. A farra, quem não leu ainda, leia. A Farra da Antropologia Oportunista. Eu lembro dessa matéria. Mudou a minha vida. Essa matéria mudou a minha vida. Por quê? Todos os questionamentos que eu tinha, tudo que eu questionava, tudo que eu pensava, tudo que eu falava, cara, mas está muito estranho essa reivindicação territorial. Eu já tinha trabalhado para a FUNAI. Importante dizer que até lá eu ainda era um garoto prodígio da antropologia. Eu não cheguei a terminar a ideia do Edward, mas tem vários antropólogos com Edward, né? Edward Tyler, Edward Evans Pritchard e tal. Então, eles meio que brincavam, quando eu falei da xícara inglesa, com esse meu nome em inglês. Então, eu ainda era o garoto, eu tinha trabalhado para a FUNAI, tinha identificado terras indígenas em 2003 e 2004. Quando eu fui em 2005, retornei a segunda vez a campo, 2005 e 2007, eu também percebi um cenário estranho, que era o processo, e aqui fazendo parêntese para explicar 2010, era o processo de autodeclaração étnica.
a partir da aprovação, hoje eu entendo o que aconteceu, a partir da aprovação da Convenção 169 da OIT, que se dá no processo, que se dá no Congresso entre 2002 e 2003, e a convenção é homologada pelo decreto presidencial de 2019, de abril de 2004, começou a fervilhar pessoas se autodeclarando. E basta a autodeclaração. Basta a autodeclaração, tá? E aí eu comecei, cara, tava calhado, eu fui contratado pela FUNAI para fazer um trabalho no Baixo Rio Negro. Eu chego lá, o que eu encontro? Uma comunidade absolutamente mestiça, absolutamente miscigenada, né? Com boa parte dos patriarcas familiares, né? Dos chefes patriarcais vieram do Nordeste, boa parte do Ceará, casando-se com mulheres do Baixo Rio Negro, e uma comunidade que mestiça em tudo. Eu falei, irmão, isso daqui não é uma comunidade indígena, isso daqui tá longe disso. E eu escrevo essa peça, eu escrevo essa matéria e mando para a FUNAI, eu escrevo esse material e mando para a FUNAI. Só para, aí sim, receber toda a raiva. Queriam pedir de volta o dinheiro que eu ganhei suado. Queriam falar que foi uma perda de tempo. Nesse momento é que você entrou na lista negra. Foi nesse momento, mas dentro do núcleo de antropólogos já graduados. Dentro da antropologia. Dentro da antropologia. Eu entrei bem aí, mas ainda ficava assim, sabe quando você tem aquela nota silenciosa que você faz no livro. Deixa eu só anotar isso aqui, pronto, anotaram, tá? Mas aí, por méritos próprios, já tinha publicado artigos, entrei no doutorado. Chega no doutorado, o azar. No primeiro semestre, né, em maio, publicado a Farra da Antropologia Oportunista. A revista Veja vai às bancas às quartas-feiras, mas para quem é assinante, ela chega no sábado. No domingo de manhã já tinha uma lista, já tinha um mail list, né, que os antropólogos têm um mail list de toda a confraria de antropólogos, né? Pelo menos a UNB tinha. Uma professora, uma doutoranda, à época também já de final de curso, que tornou-se depois professora, escreve um textão pedindo para a aba processar a revista Veja, na cara dura, pedindo para processar a revista Veja tal, e bota processo nisso. Eu li o texto, li a revista antes de ler a revista Veja, fui ler o e-mail. Li o texto, li a revista Veja, falei, peraí, mas ele só está colocando dúvidas que eu mesmo tenho. Eu caí na resposta, na bobeira de escrever uma resposta. Solicito à diretoria da aba que repense, que reveja, para não processar a revista Veja, porque é apenas um instrumento de comunicação, tal. Irmão, pra quê? Primeiro que eu comecei 2 semanas depois, comecei a perceber, cadê meus e-mails? Não tô recebendo mais os e-mails. Tá acontecendo? Como é que ia ter reunião? Ninguém me avisou. Assim, ó. Primeira coisa, exclui do e-mail. Você foi inocente, Eduardo? Inocente, cara, inocente. Não, mas eu fui pior ainda. Eu tinha, lá na UNB tem o GERE, que era o Grupo de Estudos em Relações Interétnicas, ou seja, grupo de estudos de relações entre indígenas e não indígenas, negros e não negros, então, relações interétnicas, né? E eu fazia parte do GERE, eu era membro do grupo de estudos, e eu já tinha marcado uma apresentação, os alunos são convidados, né, a apresentar suas pesquisas. É um importante âmbito de debates e tal. Eu tinha sido convidado. Engraçado, porque eu sempre participei do GERE, desde a minha graduação, né? E você vai num grupo desse, tem 3 pessoas. 3, 4, 3, 2. Às vezes eu e o professor, às vezes você e o professor. E aí eu tinha marcado e a minha data da apresentação caía na quarta-feira, quando a revista Veja chegava na cidade. Chegava nas bancas, tá? Cara, eu caí na bobeira. Não é que eu caí na bobeira, né? Eu dei a cara a tapa. Eu falei, eu não aguento mais, eu preciso falar de algo que me incomoda. Eu preciso falar que a autodeclaração étnica é uma porta escancarada para as fraudes. Isso são fraudes reais e tal. E eu publiquei isso eu publiquei nos meios de comunicações internos da universidade. Falei, vou dar uma palestra aqui, eu gostaria que participasse. Irmão, 35 pessoas apareceram, tá? No GERE. Assim, a sala inteira. Depois eu fui. A cena que melhor descreve essa daí é uma cena de Isaías, do profeta Isaías, quando ele fala como os demônios, como falsos de leão, rugindo, porque era assim, eu aqui na mesa, e o pessoal rugindo, rasgando, morrendo, assim, só esperando aquele acabar os 15 minutos, porque eu tinha 15 minutos para falar, tá? Cara, quando eu acabei de falar, eu apresentei um texto falando, olha, eu fui a campo, eu fiz pesquisa de campo e não tem nada... É por isso que eu tenho um probleminha com a direita, quando a direita avança para ofensas de baixo calão, de baixo... Porque isso nem dói, assim, chamar o cara de... Isso nem dói. Mas quando você apresenta dados e com muita elegância, você coloca que a verdade... Quando você apresenta os fatos, que a verdade contraria, irmão, isso dói no fundo da alma deles. Lá no âmago. No âmago. Sim. E eles assim não se falam. Cara, aí eu ouvi de tudo. Foi a primeira vez que eu fui chamado de fascista.
Foi a primeira vez que eu fui chamado de... cara, foi todo tipo de coisa assim. Mas em que ponto que você estava no doutorado nessa época? Eu no primeiro mês. No primeiro mês? Do primeiro... Você já entrou pro... Aí eu já entrei e já pisei. Já entrou pro... Já entrei e já me expurgos. Já expurgado. Inclusive, não por acaso. Depois aí tudo começou a degringolar. O professor, minha proposta de pesquisa no doutorado não era na área de antropologia, na área de comportamento político. 2010, isso. Em 2010, eu queria estudar como que as mídias sociais impactavam o comportamento político dos cidadãos. Eu tinha toda uma teoria, essa teoria existe e tal, eu ainda quero voltar a esse tema, porque eu achava que, eu realmente acreditava que Facebook, que outros que eram recém-lançados poderiam mudar. Twitter era recém-lançado. Isso poderia mudar a face política. Como de fato aconteceu. Sim. A minha tese assumiu a presidência em 2018. Foi exatamente isso que aconteceu. A minha tese de doutorado assumiu a presidência. O fato é que dali em diante, só para terminar essa fala, eu estou falando demais, mas o fato é, comecei a ser perseguido. Bons amigos que eu tinha, um amigo meu falou, irmão, você deve estar ganhando muito, né, cara? Você deve ter feito isso. Ou você está ganhando muito, ou o que você está fazendo? Você sabe que você vai ser comido, você vai ser mastigado. E eles sabem. Né? Então isso já era dali pra frente eu não era bem quisto, eu não apresentei mais nada, eu não era nem chamado para fazer oração silenciosa no final do culto, sabe? Quando vamos fazer uma oração silenciosa, nem para isso era chamado, para nada. Então você vira inimigo. Como foi a sua conversa com o seu orientador? Eu mudei de orientador, tive que mudar de orientador 3 vezes. Ninguém queria chegar perto de você. Ninguém queria chegar perto. O meu você virou um leproso, radioativo. Ninguém. O primeiro orientador me chamou na sala dele e falou que, cara, infelizmente não dá pra gente continuar. Você tem posturas políticas incompatíveis com as minhas. Eu falei, que postura política? Eu só fiz a apresentação. Não, olha, e por favor, me tira o meu nome do seu histórico escolar. Tira o meu nome, quando você colocar orientador, tira o meu nome do seu histórico escolar. Tá? Ele falou isso? Ele falou isso. Então é assim, hoje eu sei que ele criticava o PT porque o PT não era esquerdista o suficiente como ele gostaria que fosse. Era moderado para ele. Era bem moderado, que era ele queria muito mais. E daí eu tive que rodar, fui para um outro professor, Moisés, e pior que eu até esqueci o nome dele. Graças a Deus esqueci o nome desse cara, eu tô tentando lembrar, mas depois eu fui para Moisés Balestro, um ótimo professor. Só que ele trabalhava com a área dele, na verdade, era economia, era sistemas econômicos e não me foi. Aí depois foi para um outro professor, muito bom também, que começou, mas ele saiu. Ele, por causa de problemas políticos internos, saiu da universidade, ou até saiu do departamento. Eu tive que ir para um quarto orientador. Camilo Negri, meu último orientador. E nisso, o meu projeto de pesquisa já foi pro saco e tudo mais e tal. Mas teve um evento importante. Até agora eu ainda não tinha tido as notas de repúdio, né? Dois eventos importantes. Primeiro, a expulsão da ABA, que não foi da universidade, mas a ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, tem um departamento de ética, tem um código de ética, ainda tem um código absolutamente sufocante para pesquisas autônomas e independentes, e eu recebi uma carta, um e-mail pedindo que eu explicasse as minhas posturas, que eu tinha falado. Aí o que aconteceu? Por causa da publicação do artigo da revista Veja, eu escrevi uma nota, uma carta, escrevi uma carta de uma página, e eles publicaram um parágrafo central. A ABA foi atrás de mim e pediu que eu me explicasse. Só que a ABA, ainda diferente da universidade, ainda tinha essa elegância, né? Eles queriam mais ou menos uma retratação. Pediram que eu publicasse um artigo dizendo que os antropólogos são profissionais sérios, são profissionais mantidos, guiados pela ética, Eu falei, eu estou absolutamente aberto a publicar isso quando eu estiver convencido disso, estarei convencido. Mas o fato é que eu não estou convencido disso. Eu conheço pelo menos uma dúzia de antropólogos dispostos a negociar fatos sociais por ideologia social, por ideologia política ideológica. Eu escrevi para eles em 2010 isso, tá? Aí eles deixa lá, moleque, quem sabe muda, ele já demarcou terras indígenas, ele deve estar, né? E fiquei por lá. Mas o que aconteceu? Em 2012, eu fui contratado pela Fátima, pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, aqui, para 2012, 2013, aqui no Morro dos Cavalos, tá? Para fazer uma contestação. E eu faço essa contestação, eu venho para cá, trabalho e faço essa contestação aqui em Palhoça, Morro dos Cavalos. Mas acontece um detalhe, houve uma audiência pública que eu fui convidado em 2012. Tá, houve uma audiência pública do então deputado federal Aldo Rebelo,
E ele conhece o meu trabalho, viu o meu trabalho e me mandou me chamar lá para falar sobre isso. E eu fui falar, era a época do debate sobre o Código Florestal brasileiro e tal. Cara, foi eu ir na audiência pública e na outra semana, final de 2012, era final do ano, era final de 2012, em dezembro de 2012, janeiro de 2013, a aba me expulsa dos quadros. Me expulsa. Sendo que o julgamento tinha sido lá em 2010. O julgamento, assim, a provocação. Eu falei, olha, eu não tenho problema em passar por um julgamento. Só quero saber quem serão os meus juízes. Né? Como é que vai ser esse... Então não houve julgamento, você foi sumariamente expulso, acabou. Eles de um silêncio congelante, passaram para me expulsar. Foi uma expulsão pura e aberta. Então, o fato, na verdade, o seguinte, eles expulsaram para não fazer o julgamento. Só que eu, na verdade, pedi para sair antes do julgamento. Eu falei, olha, a aba não é uma ordem dos antropólogos do Brasil. A profissão, e esse é um detalhe importante, a profissão de antropólogo do Brasil não está regulamentada. Então não tem uma ordem dos antropólogos, não existe uma OAB, não existe uma carteirinha da OAB, nem uma carteirinha do CRM. A aba era para ser uma simples associação científica, cada vez menos científica, cada vez mais tomada por ideólogos de esquerda, uma panelinha que faz esse tipo de controle ideológico, né? Tem uma palavra, patrulha ideológica dentro da aba. Então eu pedi para sair, falei, eu volto para a aba quando eu entender que há liberdade de pensamento, liberdade de expressão, e simplesmente tirei meu nome da aba. Mas eles fizeram isso, eu publiquei isso em dezembro de 2000 ou alguma coisa, porque eles voltaram com esse julgamento. Eu falei, não precisa fazer julgamento da aba, eu peço para sair, não sou bem-vindo, tudo bem, eu saio, eu estou muito tranquilo, sou sócio de outras instâncias, sou sócio da ABCP, Associação Brasileira, da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, era sócio da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, né, e outros institutos. Enfim, esse foi a minha saída. Mas, em 2014, eu fiz publicar um artigo no jornal, o jornal Diário Catarinense, publica uma matéria chamada Terra Contestada. Tá? Terra Contestada. A matéria foi fantástica, muito fabulosa, muito bem feita, onde eu apresentava, ao invés de apresentar os resultados da minha pesquisa para um centro acadêmico, que ideia que eu tive? Eu vou apresentar para um jornal. Sim. Apresentei para o jornal. A matéria chegou a concorrer o Prêmio ESSO de Jornalismo. Prêmio ESSO de Jornalismo. Quem foi o jornalista? Cara, foi uma jornalista muito boa. Barcelos, o sobrenome dela. Clara Barcelos, alguma coisa assim, Barcelos. A matéria foi fantástica, muito bem feita. E eu dei uma reportagem para o jornal Diário Catarinense em 2014, tá? Em 2014. E eu usei como pano de fundo, eu não tinha onde me encontrar. Onde é que a gente se encontra? Brasília? Não tinha. Eu falei, eu tenho aula lá na UNB agora à tarde. Pode ser lá? Pode. Foram lá e fizeram. Eu dei uma entrevista usando o fundo do departamento que eu estava, o departamento o CEPAC, Centro de Estudos e Pesquisas sobre América e Caribe. Né? Eu dei a entrevista lá, usando um palitozinho normal e falando que, de fato, os índios Guarani de Morro dos Cavalos não são originários dali, vieram migrando do Paraguai, chegaram lá, se estabeleceram na década de 70, final da década de 70, saíram, todo mundo saiu de lá na década de 80, mas são reintroduzidos por conta de uma ação geopolítica e estratégia de uma antropóloga. Volta para lá para a gente demarcar o Morro dos Cavalos. Ela manda o índio ir para o Paraguai, todas as índias casaram-se com brancos, com não indígenas, né? Mas o índio, o caçula, ela manda, paga, ele vai para o Paraguai, casa com uma índia e traz a família inteira para cá. Tá? E daí Morro dos Cavalos torna-se um trampolim de formação indígena. Então, do Morro dos Cavalos eles vão primeiro para Tubarão. Índios batizados. Foi um caso emblemático. Eles usaram como modelo para aplicar isso no Brasil todo. Modelo para se aplicar. O que aconteceu? Essa matéria bombou. A aba teve que fazer pela primeira vez na história hashtag Prêmio ESSO não, a aba, o CIMI. Aí você conhece toda a constelação, existe uma constelação enorme. Todo um aparato se voltou contra você. Todo um aparato se voltou Prêmio ESSO não. Primeiro veio uma saída aqui da UFSC, teve um congresso na UFSC aqui de arqueólogos e tal, saiu uma nota de repúdio ao antropólogo nazista Eduardo de Luz e tal, sai uma nota de repúdio daqui e essa nota vai bater lá na UNB. Chega na UNB, tem uma nota de
de repúdio pelo meu departamento, todo o meu departamento e pelos alunos, dizendo que não me aceitavam, que não queriam, tudo mais e tal. E o meu professor orientador assina essa nota, é um dos primeiros a assinar. Então esse foi o cenário. E aí nisso você acabou Aí nisso eu já estava no final do meu doutorado, eu falei, cara, se eu vou para bolsa de doutorado, se eu vou para mesa de doutorado, para banca de doutorado, eu vou ser... Não tem a menor chance de ser aprovado numa banca de doutorado dessa. Cheguei, corri para a diretoria de assuntos acadêmicos da UNB e falei, olha, eu estou sendo perseguido assim, assado e tal. Não tinha um protocolo, não tinha nem protocolo. O que a gente faz com esse cara? A gente faz o quê? Eu falei, se eu for para a banca de doutorado agora, eu vou ser bombado. Falei, você pode tentar trancar. Eu tranquei, mas eu acabei sendo jubilado do doutorado, com notas excelentes no meu doutorado, SS, MS+, SS, e jubilado por pura perseguição. Até que o meu professor, eu tenho esse print ainda, né? Já estou nesse print. Se você for para a banca do doutorado, eu vou te detonar. Edward, vou te detonar aqui. E ele teve a nobreza de me dizer isso, coisa que eu já sabia. Mas essa foi a minha trágica história nas ciências sociais da UNB. Vamos ouvir agora. O Pinho, né, não foi tão assim inocente como o Eduardo, mas ele teve uma péssima ideia de abrir um blog chamado UFSC.com. Foi, UFSC Conservadora. Então, assim, a minha história tem bastante paralelos com a tua. Eu acho que você sofreu bem mais pelo que você... Com certeza. Em matéria de pontuação de nota de Deixa eu só, porque depois que você passa por isso, sim, Alexandre, eu desenvolvi um estado psíquico profundo. Eu imagino. Chato. Depois a gente pode voltar a falar sobre isso, fácil. porque a gente tá bom? Eu queria conversar sobre isso. Vai lá. Pois é, então, a nossa desgraça é porque assim, a gente tem um perfil meio parecido de não conseguir não expressar a sua própria opinião. Sim. Então, assim, eu já peguei, né, uma década depois, então eu já peguei no final de graduação e mestrado, então esse período onde já havia as redes sociais, né, ainda não, claro, que não havia ainda essa questão de influenciadores de audiovisual, de YouTube. YouTubers. Então, nessa minha época, foi a questão do blog. Uhum. Então, era muito em voga o blog. Então, abri esse blog, UFSC Conservadora, ainda durante o mestrado. Isso era então, 2010. Então, ou seja, foi bem nessa época então, que a gente começou a ver o Olavo de Carvalho, a ler os artigos... Lá o Mídia Sem Máscara, né? Os artigos. Certo. Nossa, Mídia Sem Máscara, pra mim, era toda semana, assim. Você lia. Não perdia um artigo do Mídia Sem Máscara. Nem um artigo do Olavo, que também ele republicava lá, os vídeos dele. Comecei a fazer o COF, né? O curso online de filosofia. E nisso, então, logo na sequência, foi natural. Assim, a gente vai... Sabe, eu já era, na época, um cara assim, eu me definia como apolítico. Durante a graduação, eu comecei como um cara... que me definia como comunista até, assim, mas era aquela ideia inocente, nem sabia o que era direito. Tem um fantástico. Mas durante a graduação eu fui me desiludindo disso, não, sabe, nem pensava em política, assim, durante a graduação inteira não me envolvia com greve de estudante, mobilização, centro também acadêmico, nada. Também não. Eu ia para aula, assistia às aulas, voltava para casa, fazia os trabalhos, as provas e opinião assim política nenhuma. Claro que eu era aquele aluno de sala de aula que sempre estava questionando, né, os professores. E durante a minha graduação, assim, eu notava que, claro, boa parte dos professores ainda mantinham aquela aparência, não era tão assim, aquela coisa extremada. Mas eu já, na fala do Edward, bem nesse período, né, ali para o final dos anos 2000, eu já comecei a notar que, bom, ali começou a penetrar em certas matérias essa agenda que hoje a gente fala que é woke, né, da nova esquerda. Sim. Então, por exemplo, nas matérias como eu fiz letras, nas matérias de literatura. Então tinha a professora que ela era feminista, então tinha lá a teoria feminista da literatura. Então ela queria dar privilégio para as escritoras, né, para as mulheres. Judith Butler. Até não chegava nisso, mas bom, então elas publicavam lá coletâneas de autoras do século XIX, que hoje ninguém conhece essas autoras. Sim. Né? Então já tinha essa militância feminista na literatura. Então as orientandas de doutorado dela também já vinham nessa linha. Então davam aula na graduação também como substitutas. Então assim, a gente já via esse radicalismo entrando por ali. Certo. Claro que também havia professores do marxismo clássico também, eu cheguei a ter isso. Mas ele não era era um cara da velha guarda. Então na aula era aula, você nem notava isso, sabe? Esse marxismo assim.
Mas, você vê, no currículo da minha graduação já tinha lá uma disciplina que era literatura e marxismo. Então tinha então, ou seja, mais escancarado do que isso não tinha. Então, aí, como eles conseguem. Como leituras lá, Terry Eagleton, né, que era aquele, né, um grande entre teórico, literatura e marxismo, o cara. Então, ou seja, o Michel Foucault, né, na veia, o tempo todo, direto. Derrida, aquela. Aqueles autores da nova esquerda francesa. Uma disciplina chamada afromatemática, você acha que eles não vão colocar... Como? Afromatemática. Ah, sim. Não vão fazer uma literatura feminista? Mas aí também tinha essa questão, literatura negra, literatura indígena. Mas isso é mais recente, eu acho que isso é de 2015. Mas isso, assim, isso foi... Ou seja, quando eu entrei, essa professora já estava lá. Então, e ela ia orientando as doutorandas... pouco tempo depois elas estavam por aí. Então, você vê como foi nos anos 2000 que foi essa chave virada. Conta o embate do blog. Isso, mas aí então, por influência do Olavo, né, mídia sem máscara, etc. E eu, naturalmente, eu sempre fui um cara que gostava de escrever, então estava lá todo dia publicando no blog artigos comentando, tá até lá na linha editorial do blog, né? Aqui adotamos não publicamos nada contrário ao cristianismo, né? A doutrina cristã, etc. Isso era o nosso pano de fundo, né? Então, ou seja, então em torno de mim, naturalmente a gente acaba formando um núcleo de amigos, né? Então, fora o blog, então eu comecei a promover reuniões semanais de um grupo de estudos conservador. Dentro do espaço dentro da universidade, isso, dentro da universidade. Esse então, grupo chegou a ter quantas pessoas por causa do blog, começaram a me procurar, fiz um círculo de amizade, assim, variava, mas era, sei lá, 8, 10 pessoas, alguma coisa assim, né? Então, ou às vezes mais, às vezes menos. Mas então, quer dizer, se formou um pequeno núcleo ali. Então, ou seja, uma certa época, até a Campanholo frequentava esse grupo lá na UFSC. Legal. A Campanholo, hoje em dia, o Christian De Rosa também, que é um escritor, tem vários livros, né? Ativista Pró-Vida. Ativista Pró-Vida, ele tem isso. Ele tem livros sobre a mídia, fake news, etc. Então, o Christian De Rosa também, ele acompanhou todo esse período desse grupo também. E assim, eu vejo que, né, algumas pessoas assim, hoje têm uma projeção bacana, né? Então, quer dizer, era um pessoal que estava ali reunido nesse grupo de reuniões semanais. Então, isso aqui, 2010 para 2011, né? Foi bem a época que eu também vi surgindo na UNB os primeiros blogs de direita. Isso, tinha lá o Juventude Conservadora da UNB. Tem um também chamado Meninas Direitas. Então, nessa época, eram os blogs, né? E eram os blogs, tinha esse da UNB. Eu criei o meu inspirado no blog da UNB. Legal. Então, ou seja, era isso aí, né? Até eu entrei em contato com... Eu esqueci o nome dele, do rapaz desse blog. Então, olha, faz uma nota, cria um blog aqui também, inspirado no teu, e publicou. Então, ou seja, a gente formou um grupo legal, assim, toda semana... Né, havia uma reunião, alguém apresentava um tema, né, de viés conservador e tal, sucedia-se um debate, então era muito bacana mesmo. Depois fiz amizade com a Campanholo, ela na época ela fazia mestrado na UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina. Ela fazia mestrado em História. Então, bem quando ela teve uma... Parece que ela postou uma foto de um quadro da aula que ela estava dando, onde ela comparava... Se eu não me engano, era socialismo e nazismo, alguma coisa assim. Então aquilo teve uma projeção grande. Uma repercussão. Eu fui atrás, assim, no Facebook, né? Entrei em contato com ela, a gente fez uma amizade, ela começou a frequentar o grupo. Então, olha, foi uma época bem bacana, mas nessa época eu já havia terminado a graduação. Foi um ano que se passou entre eu terminar. Não. Desculpa, eu já. Nesse meio tempo desse grupo, eu defendi a dissertação de mestrado. Eu estava terminando o mestrado nesse período, desse grupo. Não é? Então, quando eu defendi a dissertação, foi nessa época aí. Então, eu defendi a dissertação e não entrei no doutorado logo na sequência. Então, foi um meio tempo ali. Mas, ou seja, eu já tinha defendido a dissertação... tranquilo, graças a Deus eu não passei. Nessa época, Conseguiu defender, tranquilo. Isso, mas logo após, se eu não me engano, foi final de 2010, 2011, não lembro agora. Foi por aí. Então,
abriu-se um processo administrativo dentro da universidade e eu já nem tinha mais vínculo, já tinha defendido a... Era ex-aluno. Então, já era ex-aluno. Então abriram um processo administrativo contra mim de uma denúncia anônima dizendo que eu estava promovendo discurso de ódio, fazendo uso ilegal do nome da UFSC. Olha isso. Então, numa certa tarde, eu estava lá escrevendo, lá no blog e tal, no computador, trabalhando. Aí eu recebo uma notificação em casa do... Reitor? Da reitoria. Não, do jurídico da UFSC, que era advocacia geral dentro da UFSC. Do advogado geral dentro da UFSC. Aquilo assim me espantou. O que é isso aqui? Né? Uma notificação que eu estou sofrendo um processo administrativo. Aquilo ali foi uma bomba para mim, sabe? Já tinha se formado? Já tinha me formado, já era mestre em linguística. Então, aquilo ali caiu uma bomba. Eu tirei uma foto da notificação, postei, marquei um monte de gente no Facebook na época. E aquilo ali, assim, foi deu uma repercussão enorme, né? O aluno está sendo perseguido pela UFSC. Vários blogs na época comentaram, né? Comentaram a situação. E, por coincidência, o Rodrigo Constantino foi lançar acho que o Esquerda Caviar. Ele foi lançar em Florianópolis, naquele dia. Então, ao longo do dia, eu postei na internet à tarde. Então deu aquela repercussão enorme, o Constantino já sabia lá da história. Tava no evento, depois do evento ele foi jantar com um grupo de pessoas, eu sentei ao lado dele no jantar e comentei, olha, aconteceu isso e tal. E ele publicou, na época ele era colunista da Veja. Olha a Veja de novo na minha vida. Veja está no epicentro da vida de vocês. Ele era blogueiro da... Na minha, sim. Na minha também, olha só, tem vários pontos em comum. E ele publicou eu mandei para ele uma cópia do processo, eu peguei, escaneei, mandei para ele uma cópia do processo administrativo. E ele publicou imediatamente assim, uma nota sobre isso, né? Mas foi uma repercussão enorme. No Facebook eu recebi dezenas de mensagens em apoio. Olha, eu tô contigo, força, Antônio. E aí não teve uma contrapartida da e assim, eu fiquei com aquela, né? Mas assim, olha, o pior foi o impacto psicológico. Porque como eu não sou da área do direito, então eu não sabia a dimensão daquilo. Né? Então, ou seja, de um dia para o outro, aquele meu caso saiu na Veja, deu uma repercussão enorme, e aquilo foi comentado por... Até hoje, se procurar, vai achar vários blogs que publicaram artigos comentando esse caso. Né? Do bullying, tinha um artigo na época, era o bullying da UFSC, etc. Então, assim, deu uma repercussão enorme. E aí, nossa, imagina em casa, com a família, o impacto daquilo foi... assim, eu fiquei com uma mania de perseguição, sabe? Você acha que está sendo grampeado... Está sendo seguido. Exatamente. É um negócio horrível. Assim, você acha que você está saindo na rua, você acha que tem alguém te perseguindo, te grampeando e... Olha, é uma sensação horrível. A relação aí é o Estado contra o indivíduo. Né? A mão do Estado contra o indivíduo, né? Oprimindo o indivíduo. Eu me senti o K da Metamorfose, do Kafka. Eu me senti aquele cara da Metamorfose. Assim, você está sendo processado, você não sabe muito bem pelo que é... Você não sabe quem é que está julgando. E eu protocolei a minha... Eu mesmo escrevi a minha defesa, protocolei na UFSC. Até hoje não recebi resposta. Mas ninguém te pediu para ignorar, uma vez que... sim. Que sendo processo administrativo, só diz respeito a quem está vinculado oficialmente à instituição? Você não teria o meu orientador de mestrado, que era assim, um professor excelentíssimo, assim, uma pessoa fantástica... Que ele era dessa velha guarda, ele foi aluno da UFSC nos anos 70. Sim. Então era uma outra geração, o meu orientador de mestrado. Aí ele me disse assim, olha, Antônio, você evoca o artigo 5º da Constituição, liberdade de expressão e acabou essa história. Mas, ou seja, eu vivi com uma década de antecedência aquilo que hoje escancarou para a sociedade. Que, ou seja, é usar o argumento do discurso de ódio para calar a boca dos oponentes. Exatamente. Falou que você não gosta, falou que você não concorda, discurso de ódio. Discurso de ódio. Ora, e eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, discurso de ódio. Lá em 2011, então, eu fiquei sabendo disso. Pinho, agora, como foi esse milagre de você ter recebido esse documento aí essa notificação no processo administrativo e tudo? Como você consegue entrar no doutorado depois disso? Que mágica é essa? Que milagre foi esse? Pois porque assim,
não sei se o meu orientador ele sabia disso, será, ou porque o meu projeto era bom também, meu projeto de pesquisa de doutorado tinha uma qualidade muito boa. A minha pesquisa, na verdade, ela se originou, era um ponto de pesquisa sobre a história da língua portuguesa, né? Era nesse campo de atuação, que eu vi que já era um campo de atuação mais tradicional, né? Você vai pesquisar como que a língua portuguesa foi evoluindo ao longo dos séculos e tal. Então, que até, ainda como graduando, eu lancei um artigo sobre isso, assim, que eu vi um ponto, teve uma descoberta minha ali, né, sobre a evolução histórica do português, aprofundei isso no mestrado, publiquei artigos sobre isso, e como a minha pesquisa era séria, né, era muito bem fundamentada, Você acha que esse foi os fatores que fizeram com que você entrasse, apesar Eu me graduei com... Da exposição. Eu me graduei com... na graduação eu já me graduei com alguns artigos publicados na literatura, em linguística. Depois, durante o mestrado, também publiquei acho que uma dezena de artigos assim, especializados, né? Nós estamos com o nosso tempo acabando. Sim, mas então... Eu precisava saber... Sim. O processo da ruptura dentro do doutorado. Qual foi o ponto de partida e o desdobramento disso? Sim. Mas então, assim, só concluindo aquele outro ponto lá, bem rapidinho. Então, assim, aquela perseguição lá, logo depois do mestrado, foi tão grande que o Constantino, ele me entrevistou. Tem uma entrevista minha, deve estar no blog, no site dele ainda. Então ele mandou uma série de perguntas e me entrevistando, né, do que aconteceu. Legal. Isso foi bom. Então, assim, foi uma repercussão enorme, não é? Mas, assim, então, como passou alguns anos, a coisa esfriou, então eu imagino que eu tenha conseguido entrar por causa disso e porque eu passei pelo processo, eu passei pela prova para entrar no doutorado, tinha um projeto bom, então não tinha como negar o cara, né? Você barrar ali. Mas não tinha entrevista? Tinha também, mas foi vinculado ao projeto, então eu consegui entrar. Mas para mim o ponto de ruptura foi a pandemia, né? Que ali foi outra chave. Sim, que a coisa piorou ainda mais. Você escreveu de novo, você fez o... Isso, que é parte de mim, assim, eu sou um polemista, então... Então, assim, chegou a pandemia, eu vi que o reitor, ele tinha prorrogado o fechamento da universidade, não, né? A universidade não vai abrir, não sei, por prazo indeterminado, aquilo me revoltou tanto, me deixou tão indignado, que eu publiquei no ND, que é o maior jornal catarinense, um artigo de opinião contestando isso, né? Ora, os professores eles estão tirando férias fora de época, será que é isso? Vários deles aí estão na praia, dando aula da praia, então eu questionei isso, né? Por outro lado, como é que faculdades particulares, como você trabalha no dia seguinte voltaram às aulas online. Como é que a UFSC ficou meses e meses e meses, mais de ano, fechada? Mas assim, logo na sequência, quando o reitor disse que não voltaria tão cedo às aulas presenciais, então eu publiquei esse artigo, né, dizendo que eram umas férias fora de época. E, de fato, quantos relatos que você sabe de professores federais que estavam viajando na praia, até fora do Brasil... Curtindo. Então assim, eu questionei isso. Recebendo dinheiro público. De receber do pagador de imposto. Numa boa. E sendo que ficaram 4 meses sem aula, nem online, nem online. Não teve nada, nem online. Inacreditável. Ficou uns 4 meses. Sendo que a universidade é pioneira no ensino à distância no país. Eu abri com uma denúncia no Ministério Público justamente sobre isso, que eles ficaram 4 meses, ou mais até, recebendo salário sem a prestação do devido serviço. Do cidadão, do contribuinte, sem fazer nada. Foi um crime gravíssimo isso aí. Então eu questionei, não sei qual foi o resultado dessa denúncia. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada, mas eu tenho uma peça que eu escrevi, aí sim, eu contei com a ajuda de uma assessoria jurídica, fui atrás, denunciei no Ministério Público Federal, isso aí, porque, olha, como é que o sujeito vai ficar meses e meses recebendo um belo salário muito acima da média do mercado de trabalho, do mercado privado, sem a prestação do devido serviço. Então, ou seja, mas isso foi uma coisa à parte. Então, a repercussão desse artigo foi imensa também, imensa. Tanto que no ND, alguns dias depois, tem uma notícia também dando repercussão das consequências que eu sofri dentro da universidade. Porque logo depois eu recebo uma carta grande, não foi um e-mail de um parágrafo, não, eu recebi uma carta de algumas páginas,
do chefe de gabinete do reitor da UFSC, dizendo que eu estava incorrendo em crimes, em certos tipos penais. Ele usou esses termos. Olha, você está incorrendo em certos tipos penais, como injúria e difamação. Ora, mas eu não cito o nome de ninguém no meu artigo. Não cito o nome de ninguém nesse primeiro artigo. Então, ou seja, o que ele estava fazendo? Ele estava me ameaçando de um processo. Isso está registrado na mídia, né? Saiu uma notícia depois. Então, ou seja, estava olha, você cala a boca ou a gente vai te processar por injúria e difamação. Né? Então, logo na sequência, eu fiquei sabendo que o meu orientador desistiu. A mesma história tua. Ele disse que não queria mais saber de orientar a minha tese. Tô pensando aqui, eu fiquei poucas horas para te orientar. E eu fiquei sabendo por outras pessoas. Ele não me mandou e-mail nenhum, eu fiquei sabendo por outras pessoas que ele não queria me orientar. O curso, os alunos do curso, publicaram na página oficial do curso de Linguística da UFSC, do curso de pós-graduação de Linguística da UFSC, uma nota de repúdio contra mim. Então, assinado. Porque, assim, é coisa dos professores. Eles colocam os alunos na linha de frente. Sim. Então, os alunos da associação Essa é uma linha importante. Depois a gente fala sobre professor colocar aluno. Eles colocam, então, ou seja, entre aspas, os alunos, né, publicaram uma nota de repúdio, mas a página do curso publicou, ou seja, eles chancelaram aquela atitude. Então, nisso, a gente, até por causa da pandemia, já começa a ter problemas até psicológicos, né? Porque você fica ali enclausurado em casa, você acaba tendo esse tipo de repercussão, então não consegui dar conta, né, do que tinha que fazer. E o colegiado do curso se reuniu e me expulsou da graduação. Doutorado. Do doutorado. Então o próprio curso me expulsou. Então perdi o... Foi até mais grave que eu até... De certa forma eu fui expulso, né? Não fui jubilado. Então teve nota de repúdio, chegou ao colegiado do curso, resolveram me expulsar. E para mim, assim, olha, até hoje eu nem li as atas dessa reunião, nem quis saber. Até entrei com mandato de segurança, mas o mandato de segurança demorou meses para ser julgado. E também não teve sucesso. E eu preferi até nem ler essas atas, não li o processo. Doloroso. É uma faca no coração, né? Então, mas assim, eu não me arrependo em momento nenhum de eu ter exposto a minha opinião, né? E você também, eu creio que você, né? Não, mas jamais. Porque assim, né? O que a gente vai levar dessa vida? Bom, no momento crucial da minha vida, eu não me omiti, eu falei a verdade. Sim. Né? Então, diante da eternidade, a gente... estamos com consciência limpa. Essa consciência está limpa, né? Tem outros pecados, mas disso eu não me omiti. De se omitir, esse você não vai padecer. E eu, meses depois, eu acho que no ano seguinte, eu publiquei esse outro artigo que eu li aqui no início do podcast. E então eu cito alguns fatos aqui, né? Por exemplo, vejam só. O reitor da UFSC, não vou citar o nome dele para não dar problema, ele é filiado ao PT desde 1995. Então, ou seja, o chefe de gabinete que me mandou aquela bela cartinha, também. O chefe dele é um petista de velha guarda, desde 95, cujo salário é R$31 mil. Então, esse saláriozinho bacana, né, caiu na conta religiosamente e durante a pandemia. Serviço nenhum foi prestado. Então, e a média teve o trabalho de ditar a carta. Ditar a carta pro chefe de gabinete mandar te ameaçar. E olha só, a média salarial da UFSC é R$11 mil. 11 mil. E eu até coloquei aqui, a média salarial do catarinense, nesse mesmo período, era de R$1.600. Olha isso. Então, ou seja, eles recebiam várias vezes mais. É uma casta intelectual. É uma casta, então, ou seja, uma casta de privilegiados. Estão recebendo várias vezes mais do que o assalariado catarinense. Para ditar o que o povo deve pensar, como deve agir, como deve falar. Então eu escrevi depois esse outro artigo, né? A UFSC e a hipocrisia sanitária. Uma bela hipocrisia, né? Então, ou seja, é muito fácil você defender defender o fechamento, lockdown, né? É tudo pela saúde, é tudo pela... Recebendo tranquilamente. Estamos preocupados com as vidas, né? Salvar as vidas dos servidores, dos alunos. É tudo pela saúde. E bela hipocrisia. Foi tudo só por trabalhar em casa, da praia, tranquilo, recebendo seus 11 ou 30 mil reais.
Não é? Foi só por isso que eles... Então, ou seja, uma bela hipocrisia no discurso público. Preocupados com a vida, né? Vamos salvar as vidas, vamos conter a pandemia. Ora, o cara quer trabalhar da praia. Mas ainda mais Florianópolis, que tem o quê? 30, 40 praias. Ora, o cara queria estar lá do notebook da praia lá, né, na Jurerê Internacional, mandando e-mail para os alunos. Então, é o paraíso socialista. O Brasil é o paraíso socialista da casta de intelectuais. Então, assim, que recebe tranquilamente enquanto o povo paga para ele, é isso. Então, enquanto tiver dinheiro dos outros, tá ótimo. Então, seja aquele cara que ganha um salário mínimo, aquele foi demitido, a empresa onde ele trabalhava fechou. Mas eles ficaram lá meses e meses recebendo em casa. Uma federal. E mais de um ano trabalhando em casa tranquilo, né? Então, ou seja, realmente isso me indignou muito, isso me revoltou, expressei minha opinião e isso aí foi o prego do caixão, né? Mas olha, não me arrependo, graças a Deus providenciou outras portas. Sim. Eu vejo que assim, eu ficaria engessado naquela estrutura ali. E assim, eu cheguei a ser, durante o doutorado, eu cheguei a ser professor substituto na graduação. Então aí aconteceu aquilo, né? Já tinha dito, olha, vai ser renovado o contrato, né? Que disciplina que você quer dar no próximo semestre? O tempo foi passando e cadê da chefe de departamento me chamar? Olha, né? Não me chamaram, eu liguei para ela, olha, né? Não vai ser renovado, né? Já tinham... Porque a chefe de área já tinha dito que ia ser renovado, você ia pegar tal disciplina, e o tempo foi passando e nada aconteceu. Então, ou seja, não renovaram o contrato, né? Então, tudo isso vai acontecendo, né? Muito angustiante. Então, assim, eu lembro que eu comentei com um amigo meu, na época, que eu me sentia, nesse período que eu, durante o doutorado, dando aula como substituto na graduação, eu me sentia na graduação... eu lembro que eu comentei isso com esse amigo, que eu me sentia num ambiente soviético, me sentia na União Soviética. Me sentia... E mais ainda, né? União Soviética, Gorbachev. União Soviética, Stalin. Stalinista. Eu me sentia nesse... Como professor de graduação, eu me sentia num ambiente stalinista. Vejam só vou citar o último exemplo aqui. Os alunos tinham... já era no governo do Bolsonaro, eles começaram com aquelas paralisações. Os alunos. Então, no meio de uma aula de sociolinguística, né, que eu dava essa matéria, sociolinguística, uma aluna disse, professor, no dia tal, né, o senhor dispensa a turma, né, para a gente participar da paralisação e etc. Eu disse, eu vou dar aula normal. Tanto que eu tinha até perguntado, não ia ser cancelado a aula, eu vou dar aula normal. E ela questionou, mas a gente tem que parar a manhã inteira para pintar cartaz e etc. Eu disse, se você vai parar, não virar a aula... Você pega uma declaração do DCE, me traz o abono à falta. Aí a fofoca que gerou no departamento que eu estava perseguindo os alunos, proibindo os alunos da graduação de participar da paralisação. Não proíbe nada. Eu disse, você pega uma declaração do DCE, traz o abono à falta, tranquilo. Então, aí uma professora mandou um e-mail para a lista de e-mail dos professores. Olha, tem um professor aí, substituto, ela não citou o nome, está proibindo os alunos, está proibindo de ir na paralisação. Vim te perguntar, não veio. Aí, na sequência não renovaram o contrato, né? Depois veio pandemia e aí vai, né? Aí eu... Mas o ambiente universitário é um ambiente de perseguição, é um ambiente de cerceamento de liberdades e assim, é importante, né? Só para agora, já partindo para a explicação do fenômeno, né? A universidade, de fato, né, os professores formam futuros médicos, advogados, juízes. Se você tem a esquerda é aficionada por poder. Então, eles sabem que se você tem uma cátedra cativa, é um local de poder, com certeza. Então, o que eles fazem? Eles assumiram isso desde o período do regime militar e de lá para cá não abriram mão, não largam mão, não vou largar esse osso. Não vai mais, porque essa é a história que a gente falou. O grande pedágio é a banca de concurso. Tanto banca de defesa, que era o seu pedágio que você não ia passar, quanto a banca de concurso. Então, qual de nós vai ser aprovado numa banca de concurso federal? Ninguém, jamais. Mas isso começa a ficar claro antes até mesmo das bancas. Um aluno percebe, o aluno que está numa aula de teoria socialista, teoria marxista, tá? Ou teoria socialista, em algum momento. E ele percebe que o professor é simpático àqueles alunos que aparecem com a camisa do Marx, quando o outro vê que o cara que aparece com a camisa do Marx pode sair para beber água, pode sair para não sei, pode faltar e não é punido,
Qual a imagem que ele vê? Também é só adotar a postura. Esse é um dos problemas do identitarismo. Né? Você frauda a meritocracia, qualquer outra coisa, o mérito, usando a identidade de não sei o quê, nesse caso de militante. E isso gera aquele processo, eu tenho que parecer ser extremado. E isso vai gerando um processo de, né, da tal da marcha das vadias. Né? A pessoa não precisa não precisa ler, não precisa dominar a teoria. Basta participar da marcha das vadias ou de qualquer outra coisa que ela já ganha o mérito de ser militante o suficiente para a mudança social. É isso que leva a universidade ladeira abaixo, porque fica de lado meritocracia, qualidade de ensino, conhecimento, fica de lado toda a herança em troca de militância, de farofa, de fumaça socialista ou de fumaça militância. Isso é ser woke. Né? Basta você assumir a identidade woke, botar aquela profunda citação de Gramsci ou de qualquer outro teórico esquerdista que você já cumpriu com a sua... Tá ticado, já cumpri com a minha... Você pagou o pedágio, já passou, pagou o pedágio. Isso não é só nas bancas. Então isso vai criando um clima cada vez mais esquerdista, cada vez mais esquerdizante. Aí você vai nas humanas, a bibliografia tanto de filosofia, né, letras, aquela nova esquerda, né, eles não saíram dos anos 70. Não. Né? Mais de 68, anos 70, ficou ali, Foucault e aquela turminha dele. Fica falando... Ficou ali até hoje, né? Você já reparou que eles criam câmeras de repercussão? É um citando o outro, é um falando que o outro, e aí um coloca... essa é a ideia da double bind, essa é a ideia da cisparidade. Na verdade, dentro da universidade ficou uma espécie de concorrência para ver quem é mais militante. Não é quem lacra mais. Pelo menos na UNB ou em outros lugares, tem aquela lacração acadêmica. Não é para chocar tanto, mas ela quer marcar o espaço. Então eles fazem essas manifestações para marcar o espaço. Hoje, então, tem uma frase do Luiz Felipe Pondé que é muito verdadeira e eu adaptei na minha vida. Eu vi que na primeira vez, eu já falava isso antes, eu vi muito mais liberdade de pensamento nas igrejas que eu passei do que na universidade. O Luiz Felipe Pondé, ele fala, tem muito mais liberdade numa escola dominical da Assembleia de Deus do que dentro de uma universidade. Tá? Por quê? Porque lá você tem, mas professor, mas será que Deus falou isso mesmo? Na universidade você não tem. Sim. Se Marx falou isso, pronto, tá falado, acabou. Não existe, entendeu? É verdade. Onde já se viu perguntar se Marx errou, né? É por isso que uma das camisas que eu mais gostei, e também tem, antes de falar das camisas, eu já volto para ela, eu queria chamar a atenção para um fenômeno interessante, que é um fenômeno que uma antropóloga indiana chamada Veena Das, ela fala de critical events. São os eventos críticos, né? Que em alguns casos nós acabamos de contar 2 eventos críticos em nossa biografia, mas também tem micro eventos críticos que levam, a gente pode chamar que provocam essa chave de mudança. Sim. Então um evento crítico que eu me lembro muito bem que aconteceu em 2010, ainda no ano, além da publicação da revista Veja, foi a direita ganhou o concurso, ganhou as eleições para o DCE do direito. Na UNB, isso foi uma hecatombe. Cara, teve manifestação, teve tudo, isso foi uma hecatombe. E um segundo evento crítico interessantíssimo foi o pessoal do Tea Party americano mandou para o Brasil, veio um representante do Tea Party, lembra que eles tinham Texas No More, eles tinham tem um símbolo de uma cascavel e tal. Veio uma espécie de olheiro para identificar quem era o futuro, que é o pessoal que depois vai fazer parte. Como é o nome daquele conselheiro do Trump? Um que foi até processado, esqueci o nome enfim. Eu sei de quem você está falando. Enfim, esse cara, ele veio ser olheiro aqui e ele promoveu uma reunião de direita na UNB. Em 2013. Foi a primeira vez que isso também, cara, lá fora era gente babaderna, era uma bagunça e tal. Mas a gente teve essa reunião, aí eu participei. Inclusive, foi lá que eu conheci o Felipe G. Martins. Tive a oportunidade de conhecer o Felipe Martins, que depois veio a ser assessor. O Steve Bannon? Steve Bannon. Então ele foi lá para levar. Esse cara, ele é um mexicano, ele habla espanhol, habla portunhol muito bem. Então ele veio identificar. Foi lá que eu conheci também Nelson Barreto,
que é um importante... o Nelson Barreto. Eu li, inclusive, a obra dele sobre a fraude dos quilombolas, né? Sim, o Nelson Barreto tem um livro... Acho que é a Revolução Quilombola, se eu não me engano, ele tem esse livro. Tem um outro fenomenal. chamado também a Revolução Indigenista, o Indigenismo e a Revolução. Tem sobre o MST também. Né? O MST, o Nelson Barreto... Reforma agrária, mito ou realidade, né? Mito e realidade. Ele é um importante escritor do pessoal da Paz no Campo. Conheci o Felipe Martins o Nelson e Barreto, também conheci outras pessoas naquele meio, naquele métier. E isso foi um outro evento crítico. E daí é que a gente percebe que à medida que um passo... Se um evento como esse já foi um evento crítico para a esquerda, imagine a eleição de Bolsonaro. Assim, a gente não consegue imaginar a ideia do que isso é em termos de hecatombe. É por isso, e eu quero só... Não estou nem dando colher de chá para ele, só quero que a gente compreenda, né? O Jean Willis saiu do Brasil porque tinha certeza que ia virar uma ditadura, né? Teve, se eu não me engano, 2 suicídios. Eu lembro de uma mulher feminista que se suicidou por causa... Foi, isso aconteceu. Se suicidou por causa... E um outro homossexual, um outro da comunidade LGBTQ se suicidou porque isso para eles era o fim do mundo, era o fim da liberdade, era o fim de tudo. Então, há uma diferença quando a gente fala de grau de histeria ou grau de reação ao pensamento do outro, né? A esquerda ela tem uma hipersensibilidade a qualquer fala. A direita, ou centro-direita, a gente não leva como ofensa, a gente demora para perceber que aquilo está sendo... Demora para perceber, mas eu não estou mais recebendo e-mail, o que foi que aconteceu? Foi isso. Eu demorava para perceber. E mesmo que não, mesmo sendo, eu já fui agredido verbalmente e tal, eu não reajo da mesma forma como a esquerda, porque a esquerda tem uma pane histérica, eles entram numa histeria absurda. A direita demora para entender. Gente, essas últimas eleições aqui, a gente nem vai entrar nisso, né? É um tema muito complexo, mas dá para ver a diferença. O Bolsonaro tem 16 processos. E nenhum processo foi aberto com o PT, ou se foi, nenhum foi aceito. É muito desequilibrado o nível, entendeu? Sim. Então a impressão que a gente dá é a política, o poder e a academia é o habitat natural da esquerda, tá? É o habitat natural da esquerda. E a função deles é formar esquerdistas. E aí também tem a mídia, né? Tem o braço midiático também. Bom, enfim, também tem um livro importantíssimo, só para citar, porque a gente, né, nesse último momento, vai ser interessante a gente citar alguns autores. Um deles que eu quero citar, acho que descreve muito bem esse processo, A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. É um livro que vale a pena ser lido. Eu tive a oportunidade de conhecer o Flávio Gordon em programas, assim, já fiz alguns podcasts com ele também. E também tive a oportunidade de ler completamente a obra dele. Ele descreve todo esse processo de corrupção, como é que essa cissiparidade, ele cita também o Gregory Bateson, de onde a gente vai, como é que a coisa vai avançando para os extremos, né? Por que nós estamos tão polarizados? Nós estamos muito polarizados. Será que, para encerrar, acho que a gente poderia tocar no assunto do futuro desse esquema, do futuro da universidade? Né? Poderia encerrar. Você quer puxar, Alexandre? Vocês estão à vontade. Quem quer começar? Eu queria só, para terminar também, passar... eu não vejo muito futuro intelectual na academia. Eu vejo que a academia, infelizmente, tornou-se um centro de doutrinamento, de doutrinação esquerdista. É um madraçal, para mim... porque não há mais espaço. Talvez para algum processo... Talvez haja alguma espécie de coisa que veio de fora, como, por exemplo, uma reeleição de um presidente que tira os reitores, mas nem assim eu imagino que isso vai mudar. O que eu acho que está acontecendo, que vai mudar esse cenário, é a internet. A liberdade que as redes sociais, a liberdade que a internet, se é que teremos a internet e a liberdade como tínhamos na década de 90. É outro ponto de interrogação, sim, né? Sim. Teremos condições para fazer isso? Pois porque o que aconteceu em 2018 foi o fruto da liberdade na internet. Exato. Então, você vê assim, até o próprio YouTube, não é? No início era uma terra sem lei. E agora o que acontece? Eles tudo, identificaram isso, Antônio. Eles perceberam isso. O radar deles. Então, ou seja, a chance de acontecer novamente... quase zero. Quase zero. Essa chave de liberdade na internet também está fechando. A chance disso ocorrer novamente, ela Mas então, sai do horizonte. O que eu vejo de futuro desse esquema, Universidade Federal, Universidade Estadual, Universidade Pública no Brasil, assim... Então você vê, eu realmente não vejo uma mudança de dentro desse sistema. Não. Tem pessoas, por exemplo, católicos, assim, né, que querem... Não, vamos ali tirar um doutorado, entrar como um catedrático de uma matéria... e depois começar a orientar tese e criar um outro ambiente, assim, eu até comento, olha, gente, isso é ilusão, assim, isso é uma visão muito romântica.
Concordo plenamente. É mais provável que o sistema te destrua, como aconteceu conosco, do que uma pessoa virtuosa modificar por dentro a estrutura. É porque, ora, o que é mais fácil? Um vírus matar um organismo saudável ou o contrário, né? Sim. Você não tem um vírus benéfico. Mas então, o que eu vejo? Então a universidade pública, eu até chamo como favelas intelectuais. Assim, eu uso esse termo, são favelas intelectuais. Vocês já dissuadiram pessoas a entrar na universidade? Já ocorreu isso? Não, mas já? Não a universidade, mas a não fazer antropologia. Uma menina, eu amo antropologia, eu quero fazer antropologia e tal. Eu falo, amiga, vai fazer qualquer outra coisa. Sim. Quando você estiver madura e consciência, venha para fazer antropologia. Sim. Porque a antropologia, eu digo isso para todos, inclusive falo para os meus clientes, antes de tentarem roubar as vossas terras na mão grande, com uma série de coisas. Roubaram a minha antropologia, a ciência que eu prometi, a ciência que a gente queria exercer nossa profissão, foi tomada pela esquerda. Sim. Com raras exceções, são pequenos núcleos. A antropologia brasileira virou um instrumento de doutrinamento, um instrumento de convencimento, né, de fraudes mil. Eu vejo a antropologia como um outro assunto também importante, e eu até não é que eu critico o Flávio Gordon, mas eu falo, você foi muito esperto, né? Você falou da corrupção da inteligência, mas você não escreveu a corrupção da antropologia. Porque a antropologia caiu de um abismo, ela, sabe, abissal. Já foi uma ciência. Hoje é um puxadinho do pessoal, um puxadinho de que há de mais extremado nas extremas sociais, vamos assim dizer. Sim. Então, o que eu vejo? Em decorrência da pandemia, eu vi notícias interessantes, até esperançosas. Você vê que a taxa de matrícula nas universidades federais caiu muito. Vocês devem, né? Sim, vocês devem ter visto muito. Então, ou seja, as pessoas estão vendo que esse modelo de universidade que nós conhecemos, que nós tivemos formação nisso, ele está em obsolescência, está caindo em obsolescência. Né? Então, você está ali, né, naquela graduação presencial, etc., aquele vestibular, cumprir aqueles 4 ou 5 anos, se formar, isso está caindo de obsolescência. O pessoal da área de tecnologia, você paga lá, você faz um curso online, você paga, a empresa nem quer saber se você tem graduação em TI, nada. Só para completar um termo que eu quero... também cai em obsolescência, além do modelo, uma palavra, o bacharelismo, que é a República dos Bacharéis, essa ideia de que você tem que ter um título, tem que ter um... Isso também está indo para E o que acontece hoje em dia? Porque para você exercer várias profissões, exige-se a graduação, né? Eu, para dar aula de português, etc., você tem que ter ali a graduação, para ser um médico, para ser um engenheiro, etc. Então, ou seja, o que persiste é isso, é porque você, para exercer aquela profissão, você tem que cumprir aquela tabela, tirar o diploma. Muitas outras estão surgindo que não precisam. Mas assim, as pessoas estão procurando educação de verdade fora desse sistema. Exato. E tem também as faculdades online, como você trabalha, né? Cursos à distância, cursos livres, plataformas independentes ou universidades online. Sim. Eu acho isso assim muito bacana, muito interessante. Isso está mudando. Renovador. Aquele sistema tradicional, então, de federal, vestibular, etc., isso, então, para mim, está caindo em obsolescência. Os jovens estão vendo que muitas vezes é perder tempo você ficar ali, dependendo da área de atuação, você gastar 4, 5 anos, né, para tirar um diploma que depois você... Talvez aquela área, né? Você nem vai ter atuação naquela área. A antropologia ganhou recentemente a nota... É um dos 10 piores cursos que você pode fazer na vida. Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa. Aqui no Brasil, não. Aqui, se você pode... se você fizer, você pode ingressar. Se você andar direitinho, fizer o caminho das pedras, você pode ingressar na mais importante e mais poderosa elite intelectual do país. Sim. Você pode ser, como já foi no passado, já foi mais. Né? Você pode ser presidente do país, ou mulher, ou primeira-dama, ou vice-versa. Enfim, agora caiu também. Eu acho que também há uma... Sim. Então, ou seja, esse sistema... Ele vai, não sei se vai deixar de existir ou vai reduzir tanto, a importância que tinha na nossa geração. Você passar para uma federal era o auge. Hoje em dia a percepção que se tem é outra. Recentemente eu fui para um encontro de colegas do ensino médio, assim, a visão que eles tinham de federal era péssima. Todo mundo, ninguém falou legal, assim, legal, a Universidade Federal, etc. Então... Ou seja, ela está perdendo esse status. O status perdeu-se, ruiu aquele status. Não sei se
Não sei se é da nossa o povo bolha. abriu os olhos, o povo acordou. Esse status ruiu, perdeu-se completamente. Ou seja, mas ainda existe a máquina, existem os cargos. Eu vejo que ao longo do tempo, pela diminuição... Porque você imagina, daqui a algumas décadas, o número de matrículas vai despencar. Se você não tem mais aluno, daqui a pouco... O que justifica esse orçamento para essa instituição? O pessoal, os professores vão se aposentar, a estrutura vai diminuir. Isso pode mudar. Uma mudança pode vir. Olha, em algumas décadas, eu imagino, ou nesse sistema não vai mais existir, vai ruir, vai desaparecer, como desapareceu, por exemplo, as instituições do Império Romano. Sim. Quando o Império ruiu, elas sumiram. Perderam relevância, perderam legitimidade. Ou elas vão sumir, vão desaparecer, ou vão se reduzir a uma importância mínima. Isso vai acontecer paralelamente digamos, à derrocada do Estado moderno. E do Estado grande, pelo menos. Do Estado grande, porque à medida que o Estado não tiver mais dinheiro para bancar essa máquina, essa estrutura vai ruir. Alguns fatos podem colaborar para isso. A mudança, porque o que mantém essa estrutura é o sistema financeiro de arrecadação do Estado. Isso aí vai entrar em colapso em breve também por uma mudança na economia. Então o governo, as pessoas vão, à medida que, por exemplo, com o real digital, o real digital, a coisa vai ficar terrível. As pessoas vão buscar alternativas financeiras, vão deixar de pagar os impostos, e a pirâmide governamental vai ruir. Esse sistema... Eu me refiro também a 2 outros fatores que eu acho importantes. Primeiro, processo de conscientização promovido e provocado por não só deputados federais, na internet, mas por influenciadores. Influenciadores de direita. Então, por exemplo, nesse exato momento, o Gustavo Gayer lançou uma campanha para combater a doutrinação na internet. Combater pela internet a doutrinação na escola. Então, pais, alunos, na escola, isso ainda é escola básica, mas quem veio da escola básica e entra na universidade leva consigo essa vacina esse as pessoas estão se organizando agora os conselhos tutelares, já houve uma mudança. Pronto, uma outra medida que também vale a pena ser lembrada, o próprio Olavo de Carvalho falou várias vezes, né? Vocês ficaram chocados com o mensalão, com o que aconteceu, os crimes do mensalão, é porque vocês não viram, ele chamava de academicão. Vocês não viram o que aconteceu no academicão. E eu traduzi, só para não ficar a palavra cão no final, universalão. Porque o universalão das universidades o que é o universalão? O que é o academicão? Senão o desvio de verba pública para financiar a militância, o doutrinamento, né, a convocação, a cooptação de jovens para a militância de esquerda. É isso que acontece. Né? Ao invés de formarmos profissionais acadêmicos para a sociedade, você está formando militantes para o partido. Isso é o universalão. É um desvio de finalidade absurdo. Ao invés de formar bons antropólogos, você está formando a turma que vai homologar aquela identificação, aquela reivindicação de um bando de pessoas, de oportunistas que se autodeclaram indígenas, quilombolas, sem o selo. Isso é corrupção, gente. Então, o universalão é sério, porque o mensalão é grave, né? Levou, se bem que agora está quase todo mundo livre de novo, mas o universalão comprometeu e comprometerá o futuro do nosso país. O dano é muito mais profundo. Por décadas. Né? Décadas e décadas nós vamos lidar com esse prejuízo produzido dentro do ambiente universitário. Porque é assim, estamos no fundo do poço, no fundo do abismo. Você vê que o nível intelectual desses professores de federal tá um negócio horrível. Soluções pelo menos para nós dois que vamos aqui. Eu tenho uma solução. Primeiro, sair do Brasil. Não dá para você sair do Brasil assim, em termos acadêmicos, procurar uma pós-graduação. O problema é onde que não está assim. Pois é. Onde que não está desse jeito? Boa pergunta. O que eu vejo, pessoal, eu entrei num debate na internet, assim, em questão de comentários. Por exemplo, o pessoal, tem aquele debate, universidade pública, qual seria a solução? Seria privatizar? Pessoal liberal, às vezes conservador, coloca isso como uma opção. Bom, o que eu vejo? Não é uma dicotomia entre estatal e privado, não é isso. Você vê, vamos pensar o seguinte cenário. Solução, vamos privatizar as federais. Tá, vamos privatizar. Quem é que vai comprar as federais? A Fundação Lehman? Não. O que adianta? O que seis por Medusa. A Open Society vai comprar? Fundação Ford. Fundação Ford? Ora, o que vai adiantar? Você pode ter o mesmo esquema, a mesma coisa...
financiado também por recurso público, e a universidade nominalmente vai ser privada, mas vai continuar o mesmo esquema, o universalão lá vai continuar, aparelhado, formando militantes, a mesma coisa. Então a solução não é apenas privatizar como? Então, fechar, será que também que é? Então, realmente, eu não sei o que fazer com as federais. Também não sei. Eu sei que o indivíduo pode ter alternativas. Uma delas é encontrar universidades que ainda tenham um respiro de liberdade. Você pode encontrar isso em países mais livres da Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos. Você ainda tem nos Estados Unidos um ambiente de liberdade que permita uma certa... Você pode falar ou pensar e escrever sem ser... É claro, você vai ser questionado. Mas o cerceamento à liberdade é menor. É menor. Sim, vai depender da instituição, do local da instituição. Mas você vê que boa parte dessa ideologia da nova esquerda, essas ideias revolucionárias, elas são gestadas em universidades privadas americanas. Então, você não... Então, você tem da Ivy League. Isso. Né? Então, ou seja, Harvard e as a solução não passa apenas por privatizar ou... Então, também lá... É bem mais profundo do que só o financiamento. Também lá na América do Norte, Estados Unidos, Canadá também, né? O Jordan Peterson também está passando por uma perseguição enorme. Sim. Então, eu não vejo assim... No mundo inteiro acontece. Não adianta só privado, estatal, não sei... Eu não vejo a solução... Não é por aí. Privatizar não é. Então, eu vejo... Primeira coisa, realmente, o cristianismo, o que é? Então, é você cuidar da sua alma. Sim. Então, ou seja, você cuidar da sua autoeducação, você procurar buscar uma pessoas, busca pessoal, ambientes, pessoas, livros, autores que façam a tua educação, a tua autoeducação, né? Crescer. Isso. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, aproveitando que é esse papo mesmo que vocês acabaram de colocar aqui na mesa. Mesmo se tratando de Brasil, a gente precisa relativizar um pouco. Eu penso que deve ter muito pai e mãe nos ouvindo ali que está aflito. Sim. O coração aflito por quê? Sim. O dilema. Sim. É um cristão, é um conservador e quer realizar o sonho de todo pai que é. Eu quero colocar o meu filho numa boa instituição e quero dar uma boa formação para ele. A questão é, isso que nós dissemos aqui é um pouco da realidade do mundo universitário no Brasil? Ninguém tem dúvida disso. Só que nós temos que relativizar, porque depende da região, depende da instituição. Nós usamos aqui, talvez não, nós usamos 2 piores exemplos que existem no Brasil. Com certeza. O UFSC e o UNB, os 2 piores. Depois chega a USP. Entendeu? Então são assim, pior do pior do que existe do ensino universitário cooptado no Brasil. Agora, há outras instituições que têm um nível de cooptação menor. Há formações onde esse problema é menor. E há cursos que os alunos passam nele en passant. Então depende disso. A região, a instituição e o tipo de formação. Muito bem lembrado. Então, meu conselho é, primeiro, evite essas federais complicadíssimas. Estude o histórico, estude quem é essa instituição. Depois, pai, o curso. É de fundamental importância. Evite as extremas sociais. Os cursos de ciências sociais. Evita isso. Antropologia? Não vai. Sociologia? Não vai. Só para completar, concordar e confirmar. Não é que a gente é contra o saber da sociologia ou o saber da antropologia. Não é que a eles ciência. Foram deturpados. Não é a ciência. Não é mais ciência. É o curso. Exato. O curso, como ele é ministrado, como ele é instrumentalizado a serviço deles, da causa, do partido, do sindicato. Perfeito, e não da sociedade brasileira. A questão é essa. Eu não sou contra a antropologia. É uma excelente ciência, me ajuda muito. Eu sou um profissional da área, entendeu? Me ajudou muito. O problema é como ela é utilizada. Então, se puder evitar alguns cursos, eu vou dizer para você, pai, evite. Exato. Algumas instituições, evite. E hoje em dia, né, tem assim, faculdades privadas à distância com mensalidades até em conta. Sim. Né? Você vai continuar... oportunidades e possibilidades. Além do mais, quando eu falei da queda do bacharelismo, isso é muito chocante, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que moram na Alemanha, por exemplo, alemães, que vieram numa excursão no Brasil, e aí eu perguntei, mas e vocês? O que vocês estudam lá? Tentando no inglês conversar. Ele falou, eu sou proprietário de uma oficina.
Você é mecânico de cara, mecânico. Para mim, na minha cabeça, não combinava o cara fazer uma viagem internacional. Quando ele mostrou as fotos da oficina dele, não tem nada a ver com a oficina que a gente tem aqui. Então, lá são profissionais liberais que têm qualidade e que ganham dinheiro normal. O Brasil vai chegar a esse ponto um dia. Né? Não precisa ter um diploma de bacharelado. Qualificação técnica é o que nós mais precisamos no país. Por exemplo, você quer abrir bacharelismo é uma doença que precisa ser extirpada. Olha, isso é uma doença antiga. Profissões técnicas, nós precisamos, há uma demanda para técnicos. Né? E isso vem no Brasil, olha, desde o Império. Você problema. Você vê a Lima Barreto, lá no início do século XX, ele já denunciava isso, né? Nos romances dele, isso está bem documentado. O homem que não falava javanês. O homem que não sabia javanês. O homem que falava javanês. Isso. Você tem o escrivão Isaías Caminha, que ele conta a história de um rapaz que ele sai do interior, ele vai para a cidade, ele pensa assim, bom, a hora que eu pegar aquele canudo, aquele diploma, é como se aquilo fosse uma coisa religiosa, como se o mundo se abrisse para mim por causa daquele diploma. Então você vê que está muito bem documentado. Isso ainda o brasileiro ainda não superou, mas a evolução tecnológica, graças a Deus, está quebrando isso, né? Ainda bem. É isso aí. Acho que a gente conseguiu tratar bastante, né, Alexandre? O que você achou? Gostou? O papo foi excelente. Que bom. Só que, a gente só começou, né? Só começou. Seja o primeiro. Eduardo, quantas prisões? Eu? 3. Então, ou seja, vocês perceberam que assunto 3 prisões. não vai faltar. Nós temos história para contar aqui que são fruto desse mundo universitário que precisa de fato ser descortinado para muitas pessoas entenderem, né, um pouco dos problemas que nós chegamos aqui através de alguns problemas estruturais. Sim. E um deles está na universidade. Bom, eu quero agradecer a presença do Eduardo, do Pinho. Agradeço. Dizer para vocês que foi agradável demais a nossa conversa aqui, a nossa manhã. E o convite já está estendido, né? Nós fazemos a versão 2, 3, 4, 5 e... Quantos foram necessários. Exatamente, para tratar desse temas e outros temas correlatos com esse aí. Vai horas e horas de pauta. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Foi muito bom falar com você, com o Antônio aqui. Valeu demais. Espero que tenha gostado. Eu que agradeço. Obrigado também, Edward, né, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Foi excelente. Eu acho que esses momentos são importantes pra gente, é uma catarse, né? Você contar o que aconteceu é uma catarse. Tirar isso aí foi terapêutico, foi terapêutico, né? Bom. Então, até a próxima. Até a próxima, até mais. Você que nos assistiu, esteve conosco até aqui, eu quero agradecer a sua audiência, pedir pra você se inscrever no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, tá? Nos siga também nas redes sociais, aqui no descritivo vai ficar o Instagram do Pinho, o Facebook do Pinho, o Instagram do Eduardo, o Instagram do Preto no Branco, também no YouTube. O canal do YouTube. Vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo e nos acompanhe. Até a próxima. Que Deus nos abençoe. Tchau.